gravar, em tese tá rodando, tá? Gente, vamos começar então, para não perdermos mais tempo, já são 19h10. Quem for chegando, se agrega, né? Eu sou Cláudia, sou Santiago, sou do Rio de Janeiro, trabalho no Núcleo Piratininga de Comunicação, sou uma das criadoras da TEIA, sou amiga do Ed. Então, isso, currículo bom, então. Há bastante tempo, então já ganhei um ponto. Isso no Lattes da pessoa, isso dá uma turbinada no currículo Lattes. O cara botou amigo do Ed. Ixi, já pode ser até selecionado para ministro da educação, ou coisa do tipo. Né? Muito amiga do Ed, muito. Sim. Da Aracéia também, que talvez você deva conhecer, e dos outros também. Assim, o que a gente quer é que a gente, por exemplo, assim, o que eu sinto, né? A gente está perdido no meio das redes, né? A gente entrou com uma expectativa grande na década de 90 de que com as redes haveria uma polifonia, o fim do monopólio da fala, e a gente vê esse monopólio da fala sendo substituído por outro dono da voz, que é a própria rede e as suas corporações. Então, nós não nos preparamos para esse ambiente e agora estamos catando likes. Sim. Estamos catando likes. Estão fazendo o jornalismo caça-clique. Né? E às vezes, a pior coisa que pode fazer, que não é a melhor coisa do mundo. E às vezes, assim, sendo obrigados e obrigadas a substituir o jornalismo por outras coisas que não são jornalismo, né? Sim. Para poder chegar às pessoas. Então, muitas coisas boas são feitas. Eu estou falando aqui, assim, quando eu falo nós, eu estou falando sindicatos e comunicação popular. Muitas coisas são feitas, mas a gente pode fazer muito mais. E, principalmente, a gente entender muito bem esse ambiente. É a minha expectativa. Cláudia, deixa eu te interromper rapidinho aí, Cláudia. Tu poderia explicar para Márcio o que é o NPC? Bem rápido. Sim, o NPC é o Núcleo Piratininga de Comunicação, é uma entidade que existe há 26 anos, agrega essa galera que está aqui, vendo Ed, Joca, Rosinaldo, Kátia, Aracéia, ou seja, agrega jornalistas, fotógrafos, professoras, comunicadores populares. De 15 anos para cá, muito forte a participação de comunicadores populares de favela do Rio de Janeiro, e a gente trabalha para dizer para as pessoas, tem que fazer comunicação, tem que falar com milhões. Os trabalhadores têm que ter a sua própria comunicação. A meta é essa, assim, que a gente tem que ter a nossa comunicação. Não pode ficar esperando por uma notinha num grande jornal. Ok. Legal, Cláudio. Eu moro aqui no Maranhão desde 77, mas eu nasci no Rio, eu morava em Niterói, né? Não sei se você está perto ou se está longe, né? Mas né? eu sou de, enfim, né? Já faz muito tempo que eu já sou, né, cidadão maranhense, né? Já por decurso de prazo, mas assim tem esse vínculo aí com o Rio, né? A gente Legal. Tem um vínculo muito bom, muito gostoso com os professores da comunicação da UF. São parceiros bem queridos. Legal, da Universidade Fluminense, bem queridos. Tá, mas então vamos para frente, tá? Vamos lá. O que mais? Quem mais? Rosinaldo ou por ordem de chegada no núcleo? Rosinaldo. Não, então seria a Kátia, né? Rosinaldo que chegou antes de mim, né, Kátia? Não, a Kátia estava aí primeiro. Você chegou antes de mim, Rosinaldo. Sim, tudo bem. Não, tá bom, posso ir, então. Então, eu sou Rosinaldo Miani, sou professor da Universidade Estadual de Londrina, mas antes de atuar na docência, eu tive uma experiência bastante fundamental na minha formação, na minha concepção de comunicação, vinculado à comunicação sindical, comunicação popular, e é justamente essa experiência que foi se desdobrando no âmbito das pesquisas e dos processos de formação acadêmica que
que me manteve aí num vínculo, né, bastante produtivo, afetivo com o Núcleo Piratininga de Comunicação, né? Toda uma trajetória de vínculo com o Vitor Gianotti, Cláudia Santiago e todos os Por isso que eu falei que você chegou antes de mim. Você conheceu o Vitor, o nosso parceiro na coordenação do núcleo, criador do núcleo que morreu em 2015, antes de mim. Então, por isso você chegou no NPC antes de mim. Legal, Rosina. Obrigado. Minha mulher é do Paraná, minha mulher é de Pitanga, do Paraná. Não sei se é perto ou se é longe aí de Londrina. Enfim, legal. Relativamente perto, tem até algumas experiências com o pessoal de lá da área da educação, mas... eu nunca fui em Pitanga, não. Claro que o tema é... E esse tema da comunicação digital é algo que nos instiga, tanto no campo da comunicação popular, dessa luta que a gente faz, quanto do ponto de vista acadêmico também, né? De poder levar para os estudantes um pouco essa compreensão. E é bem como disse aí o pessoal, né? Nós somos todo mundo leigo, estamos querendo aprender mesmo, então estamos aqui atentos a isso. Tá bom, obrigado. Próximo, quem mais? Cláudia que está organizando aí a fila. Bom, eu falo aqui, eu já me apresentei, né, Márcio? Sim, Cátia, sim. Piratininga, Brasil de Fato. Sim. E também sou amiga do Ed. Então também já está com... Agora, já é... do NPC é o próprio Ed. Sim. O Ed não precisa se apresentar, que o Ed eu já conheço aí de longas datas. Então, tá faltando o Joca e a Araceia. Eu queria dizer para Márcio o que eu estou interessado. Claro, sim. Assim, acho que até a gente estava junto, Márcio, em São Paulo, no último congresso da Abrage, acho que foi o segundo que eu fui que eu te vi lá. Então, nesse congresso da Abrage, eu fiz uma oficina de hack, né? Reportagem assistida por computador. Sim. O que rendeu isso aí? Rendeu. Quando eu voltei, eu comecei a... Eu tinha, assim, algumas informações sobre o esquema dos fantasmas, dos funcionários fantasma da Assembleia Legislativa do Maranhão. E aí, com esse curso de hack, eu apurei bastante. Então, eu fiz uma reportagem bem densa sobre os fantasmas da Assembleia Legislativa do Maranhão. Nenhum jornal daqui quis publicar nem pagando, porque tinha uma entidade que queria pagar porque era uma bomba, e eu publiquei. Quando eu estava navegando no portal da transparência da Assembleia Legislativa do Maranhão, para produzir essa reportagem sobre os fantasmas, que tinha vínculo com filho de desembargador, tudo, eu descobri, navegando no portal, o mapa das diárias. As diárias dentro da Assembleia Legislativa. E acabei descobrindo uma outra coisa relacionada à diária e publiquei uma outra reportagem sobre as diárias, que envolvia na época o presidente da Assembleia, que até faleceu, e tinha uma canalização de diárias para Caxias, e tinha uma canalização de diárias para Teresina, e isso foi um mundo que eu explorei. Então, o que eu estou querendo? Otimizar técnicas de apuração em portais da transparência para colher dados. Portais da transparência e outras plataformas, entendeu? Meu objetivo é isso. Tá, beleza. Esse é uma coisa mais específica, né? Vamos ver se... Aí vamos, assim, apesar do peso do seu currículo, vamos ver se o resto da galera quer também isso. Porque, assim, isso nos leva, né, naturalmente a planilhas, bases de dados e manipulação de dados em planilhas, né? Isso, assim, já é bastante coisa. Eu já estou pensando aqui em cima do que o Ed me falou. Eu tenho um conjunto de vídeos, né, que eu utilizo com os meus alunos, né, depois que a gente entrou no online, eu criei, vamos dizer assim, um material de suporte, né, para eles, porque fica muito complicado você ficar falando, né, 2, 3 horas para eles em câmera, então é muito cansativo, né? Então, né, às vezes a coisa do online não se resume no síncrono, né? Nisso que a gente está fazendo agora, né? Sincronizando nossas agendas e tal, e conversando. Tem um momento assíncrono também. Então eu criei um material assíncrono, né? Vídeo, e alguns desses vídeos tocam nesse aspecto que o Ed falou. Então, de repente, se não der tempo de detalhar isso, eu posso passar o link para vocês, né? E aí, assim, quem tiver, de repente, esse interesse, são vídeos bem simples, né? Até porque são assim, como se fosse uma introdução à planilha e tal, né? Mas pode ajudar para quem
assim, tá mais distante disso, né? E aí talvez se eu não conseguir mostrar, né, com certeza não conseguiria, né, fazer uma aula disso aqui, né, sei lá, em 1 hora, eu não sei quanto tempo vocês têm, mas eu posso usar esse material complementar e compartilhar com vocês, né? E aí depois a gente pode, enfim, fazer uma outra rodada, tira dúvidas, não sei. Estou pensando nisso, tá? Mas vamos continuar então. Sim. Não, termina, Márcio, termina. Não, queria continuar com as apresentações. Já está faltando o Joca, está faltando a Araceli. Mas assim, o meu interesse aqui é o mesmo interesse de todo mundo que está na de sala. Todos? Ótimo, então beleza. Então beleza. No analfabetismo. Então vamos, tá. Não, se você conseguiu fazer 2 matérias com dados do portal de transparência da Assembleia, talvez você não esteja tão analfabeto assim, porque senão você não conseguiria achar a história que está por trás dos números, né? Que é o que eu sempre falo para os alunos, né? Quer dizer, em tese, né? Hoje os portais de transparência são fontes, só que são fontes que a gente precisa entrevistar com a técnica correta, né? Vocês, né, normalmente os jornalistas são treinados, né, na faculdade ou no mercado, ou no trabalho, a entrevistar pessoas, né? Então, assim, o pessoal do jornalismo investigativo, né, a Abrage, né, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, inclusive o presidente atual é o Marcelo Trazel, um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, um colega nosso. A Abrage trabalha com jornalismo investigativo, então todas essas técnicas, né, de lidar com planilhas, dados e tal, né, normalmente eles valorizam muito isso, e isso está na essência, né, do jornalismo investigativo, ou seja, é uma das funções principais, trabalhar com bases de dados, que hoje, por força de lei, por força, enfim, até de um movimento maior internacional de open data, né, de dados abertos, né, brigando por transparência pública, né, então você tem, até por força de lei, né, os portais de transparência, além de outros portais, tipo o Sidra do IBGE e outros aí mais específicos, saúde, educação, onde as secretarias de Estado e tal, onde você tem dados, né, que nem sempre, né, os donos desses dados têm interesse em divulgar, né, então às vezes, né, esse acesso a esses portais e com o mínimo de condição de trabalhar com eles, né, te permite fazer, né, enfim, achar as histórias, né, que estão lá e que antigamente era aquela coisa de ler diário oficial, né, que você tinha que pegar o papo, né, e ler lá, né, conheci muita gente que hoje em dia uma parte desse trabalho você consegue fazer acessando portais de transparência. O diário oficial continua sendo importante, mas você tem dados aí, muitos dados, né? O problema dessa situação, aproveitando, né, logo a deixa do Ed, né, o problema do ambiente digital é que a gente tem uma mudança, né, para uma situação anterior de escassez de informação para uma situação atual de excesso de informação, né? E aí, quando você tem excesso, se você não tem treinamento, ferramentas e tal para lidar com esse volume, você às vezes acaba se enrolando, né? Então, ou não aproveitando, né, o que o ambiente pode te oferecer. Mas vamos para frente então. Aproveitei logo já, né, para a gente só já ir tocando no tema. Quem é que está na vez aí? Araceli. Se fosse por ordem de chegada era o Joca, mas eu posso me... Quem está controlando aí a tela, eu acho que se mudar, né, centralizou a minha tela, mas já que vocês estão se apresentando, isso, que aí eu fico gravando as carinhas de vocês, eu estou gravando exatamente isso, tá? Bonitinho. Sim, vamos lá. Vamos lá, gente, já são 7h23. Eu sou Araceli Carvalho, jornalista sindical do Maranhão, também formada na UFMA, mas eu e Márcio acho que temos aí nosso tempo na UFMA é diferente, tanto de estudante como né, depois que ele chegou como professor. E eu também estou assim entre o analfabetismo e o semi-analfabetismo desse tema. Então, o que vier tá bom para mim. Tá bom, tá bom, tá legal, tá legal. Vamos lá, o Joca agora. Né? Muito bem, sou o Joca Madruga, né? Sou aqui do Paraná também. Sou natural de Cambará, Andirá, ali na região também de Londrina, ali do professor Rosenaldo, mas hoje eu vivo em Curitiba. Aqui eu trabalho com fotografia e atualmente, né, tenho o site Terra Sem Males, né, que é um site de jornalismo independente, e atualmente também estou estudando teologia na PUC do Paraná.
Legal. Sou amigo do Ed. Tá. Então, ó, você já viu que, né, quando o cara fala assim, amigo do Ed, aí eu já dou aquele sorriso pro cara. Qualquer dúvida que você tiver. Mas além de ser amigo, você levanta a mão que eu vou te atender, né? Atendimento além VIP, de ser Gold. amigo dele, viu, Márcio? Além de ser amigo dele, eu sou fã dele também. Então já mudou, já é medalha de ouro, então, né? Agora já tem, né? Gente, eu sou um brincalhão aí, mas né, não leve nada a sério. Tem mais alguém para apresentar? Laiana, é isso? Você tá com o microfone. Gente, Oi. Vocês me desculpem. Sim. Que eu tô em aula daqui 30 minutos, por isso que eu não tô com a câmera aberta. Não tem problema. Então fica tranquilo. Aí eu tô gravando e daí a gente segue, tá bom? Mas aí eu tô aqui com vocês, tá bom? Tá legal. Tranquilo. Eu vou ter que sair, mas enquanto isso eu aproveito para aprender um pouco mais. Tranquilo. Tá bom. Gente, bom, então é o seguinte, vocês concordam então com essa coisa da gente mergulhar em planilhas, é isso agora, depois, né, essa hora da noite, cansados e tal? Não. Quando eu começo, eu dou lá na graduação, quando eu dou aula na graduação, e lá a gente tem um programa, né, de pós aqui, profissional, né? Eu sou professor do programa de design e também do programa de comunicação, que é um mestrado profissional. Imperatriz tem um mestrado acadêmico e a gente tem um mestrado profissional. E na graduação eu dou uma disciplina chamada Laboratório de Web Jornalismo, né? E na pós eu faço uma aula chamada Jornalismo Guiado por Dados. Mais ou menos nessa linha que o Ed me fala, né, é mais o que eu converso com os alunos da pós, né, do mestrado, nessa disciplina de jornalismo guiado por dados, ou comunicação guiada por dados. Tá? Então, assim, essa é um caminhamento. Lá na graduação, né, que seria o nível mais, vamos dizer assim, mais básico, o que eu faço é, primeiro, explicar o ambiente digital e as características do jornalismo nesse ambiente digital, que devem ser, né, até tem texto teórico sobre isso, mas assim, na disciplina, como a disciplina de laboratório, o que a gente faz é colocar isso na prática, ou seja, né, potencializar possibilidades que o ambiente digital oferece, né, para quem está criando conteúdo para ele, né, e ao invés de apenas criar esse conteúdo baseado, vamos dizer assim, nas referências que a gente tinha anteriores, né? A gente sabe, né, muita gente se formou ainda no período, vamos dizer assim, analógico, ou até no período digital, mas onde redes, computadores não tinham essa centralidade toda, né? E estão trabalhando, né? Continuam trabalhando. Então, às vezes, né, tem esse descompasso. Até já falei até pro Ed, eu já fiz outras vezes uma espécie de curso de extensão chamado InovaJor, que é justamente para profissionais, né, que querem, né, enfim, dar uma reciclada, né, basicamente isso, tá? Mas assim, se a gente for pro básico do básico, a gente tem que imaginar o seguinte: primeiro, quem produz conteúdo, vou tentar fazer coisa, né, na hora que se for bobagem demais que eu estiver falando, por favor, me interrompa, senão vamos para a planilha que, né, isso aqui não interessa. Não vai ter bobagem não, Márcio, fica tranquilo. Quem produz conteúdo profissionalmente, né, eu não estou falando de você ter um blog para falar do que você quiser, ou de ter um blog literário, ensaístico, enfim, não estou falando disso. Eu estou falando assim, quem produz conteúdo com uma agenda no ambiente digital, né, o que é que a gente supõe? A gente supõe que essa pessoa queira ser lida, encontrada, vista, né? Ou seja, que ela queira potencializar esse conteúdo para as pessoas, tá? Só que isso não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque a gente está falando de um ambiente onde todo mundo, né, virou emissor de, né, a gente tem uma explosão de emissores de conteúdo, ou seja, qualquer pessoa, o seu vizinho, o seu amigo, né, ou a sua sogra, ou sei lá, né, enfim, qualquer pessoa hoje com celular, né, ela tira foto, ela faz vídeo, ela faz live, ela entra ao vivo, ela faz o que ela quiser e ela ainda interfere ou interage com quem está fazendo isso profissionalmente, né? Ou seja, ela comenta, ela sugere pauta, ela manda WhatsApp pedindo pauta, ela detona o cara, ou ela elogia, ou ela compartilha, né? Que quando a gente vai para as redes sociais, a gente tem essa figura do engajamento, né? Que é um conjunto de métricas, né, nessa parte, tá? Então, assim, quem quer, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, vazando. Quem quer
quem está interessado em melhorar sua performance na criação do conteúdo, eu acho que a primeira coisa que tem que entender é entender que ambiente é esse, como a gente já falou, um ambiente de excesso de informação e de excesso de emissores também, ou seja, é uma disputa por atenção monstruosa que não existia antes, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que de uma certa forma nos ajuda, se a gente conhece, é que esse ambiente, ele também permite que a gente tenha acesso a informações desse público, ou desse outro que está ali, que eventualmente a gente quer atingir, né, também de um jeito melhor do que a gente tinha antes, né? Se a gente pensasse num ambiente analógico, a gente tinha, no caso do impresso, uma métrica chamada circulação, ou tiragem, né? O jornal tira 10 mil, né, no domingo, tira 2, né? Então eu tinha essa métrica praticamente única chamada circulação para o impresso. Para o audiovisual, para o rádio, para a TV, eu tinha uma métrica né, existe ainda, claro, hoje, chamada audiência, né? A audiência tá assistindo, eu coleto esses dados, né, ou entrevistando, ou colocando um aparelhinho lá, né, para medir, enfim, eu posso usar vários instrumentos, mas eu tenho, né, essas métricas básicas. Então, no ambiente analógico, eu tenho pouco, vamos dizer assim, eu tenho pouca informação para guiar o que eu vou fazer. Entretanto, no ambiente digital, eu consigo ter mais informações. Então é preciso que eu, estando nesse ambiente, que eu possa ter contato com ferramentas que vão me dando esse feedback em cima do que eu estou fazendo, né? Claro que já falaram aí, a gente tá mandando, claro, assim, a regra básica, vou para as redes sociais, vou botar alguma coisa bonitinha para me darem um like, para compartilhar e tal. É o engajamento, né? Toda vez que você vai para as redes sociais, a palavra mágica é essa, engajamento. Entretanto, por exemplo, você tem um blog, tem um site, tem uma plataforma e tal, você precisa, por exemplo, conhecer, né? Que aí eu já não sei quem conhece, mas é só para vocês entenderem como é diferente uma métrica da outra, né, das métricas antigas, né? Aqui, por exemplo, eu estou no Google Analytics, tá? Que é uma ferramenta que permite que eu colete informações sobre quem está no meu site, na minha plataforma, no meu blog, de um jeito muito mais detalhado e muito mais complexo do que o pessoal que só tinha aquela ideia da circulação antes, tá? Eu estou aqui usando, o único exemplo que eu posso usar com vocês, que é do meu site, que não é um site jornalístico, é um site acadêmico, então ele tem muito pouco movimento, mas apenas para que vocês conseguem, eu vou dar um zoom aqui para ver se melhora, conseguem ver melhor assim, ou tava bom do jeito que estava? Alguém só me dá um feedback aí para ver se o zoom tá bom ou se... Alguém? Olá, Agora olá. foi. Tem como aumentar um pouquinho? Assim? Melhorou? Sim. Mais? Aqui? Melhorou, tá bom. Uhum. Tá? É porque assim, quando tá muito... o importante... Tá, eu vou só para vocês entenderem, e para eu entender também um pouquinho, quem aqui trabalha com Google Analytics ou usa Google Analytics para alguma coisa, só para eu entender. Ninguém? Eu não uso diretamente, Mas já ouviu falar no Analytics? Sim, no Brasil, de fato, a gente usa e tem a pessoa que trabalha com as redes. Com isso, tá. Ótimo. Tá. Eu Mais já alguém? Uma vez Eu uso, mas eu não tenho muito domínio da interpretação de alguns números, né? Sim. Então eu pego o básico ali de quem entrou, quem não entrou. Ótimo. Não, assim, é só para, na realidade aqui, é só para quem não conhece ou quem conhece, né? Para ter uma ideia dessa diferença entre o ambiente digital e o ambiente que a gente tinha antes, o ambiente analógico, né? Então, aqui é apenas uma página de resumo, né? Mas já dá para perceber que além de, por exemplo, eu saber, claro que não tem ninguém no meu site agora, mas eu, por exemplo, eu poder acompanhar quem está online comigo, quantos usuários entraram, saíram, né? De onde eles vieram, né? Seja geograficamente, que horários eles entram mais, que horários eles entram menos. Por exemplo, nessa aba aqui do comportamento, por exemplo, isso aqui é interessante para nós, eu poder ver, por exemplo, né, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, página, né? Então, assim, eu consigo ver,
né, em qual página do meu site eu tenho mais visitações, né? Então, por exemplo, se eu estou um produtor de conteúdo e tenho um site jornalístico, eu consigo identificar, por exemplo, que matérias, né, estão tendo mais visualizações, né, ou que áreas do meu site estão tendo mais visualizações, né, quanto tempo essas pessoas estão ficando, o tempo médio de cada uma. Então, assim, eu tenho uma série de métricas aqui que me ajudam a entender melhor essa minha relação com o público que eu estou imaginando alcançar, tá? Então, assim, ferramentas como Analytics, elas são importantes para que a gente comece a ter esse feedback do que está acontecendo e de como a gente pode orientar a nossa produção de conteúdo em função do que a gente já está publicando. Então, assim, lembra daquela métrica da circulação, a métrica do coisa. Com o Google Analytics eu tenho um conjunto de métricas muito maior que me permite entender mais. Toda vez, claro, eu não vou dar aula de Analytics aqui, mas toda vez que vocês estiverem trabalhando com qualquer ferramenta do Google, as ferramentas do Google, elas são bastante documentadas, né? Elas são bem documentadas. Então, por exemplo, você pode buscar na ajuda do Google Analytics, tem muita coisa que você pode ver lá, muita dúvida que você pode tirar, e até assim, se você quiser se especializar nisso, né, o próprio Google ele te dá treinamento, né, de Analytics ou de outras ferramentas, né, e que você pode vamos dizer assim, estudar com eles, né? Eles têm o maior interesse de popularizar as ferramentas deles, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Mas eu estou citando aqui Google Analytics apenas para que a gente tenha uma ideia desse novo conjunto de métricas que eu estou falando, tá? E assim, tá bom, mas então, tá bom, Analytics é legal e tal, mas o que isso impacta, por exemplo, no que eu estou fazendo? Ora, essa é a conexão importante a fazer. Tá? Se eu olho o Analytics e eu consigo ver, por exemplo, que em determinada página ou determinada matéria a pessoa ficou mais tempo lá, que ela conseguiu ler mais, ou seja, que ela absorveu mais conteúdo, que ela navegou mais, né? Então eu preciso, né, orientar o meu conteúdo para que essas possibilidades do ambiente digital possam ser potencializadas. Como eu faço isso? Tá? Esse é um conjunto de conceitos teóricos, mas que a gente pode aplicar bem, né? Ou seja, se eu procurar num texto qualquer, ou até no Google, características do webjornalismo, a maioria dos autores vai convergir para algumas delas, tá? Uma chamada hipertextualidade, né? Ou seja, os links, né? Os hiperlinks, tá? Eu vou botar aqui um site aqui um site mainstream mesmo aqui do UOL, né? Ou seja, o que eu tenho aqui na realidade? Eu tenho aqui nessa home vários links, né? Para várias matérias, tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é o trabalho do editor, de uma certa forma, convertendo o que ele acha que é mais importante ou menos importante, usando área, usando multimedialidade, que é uma outra característica, ou seja, imagem, foto, vídeo, tá? E usando hiperlinks, né? O grande segredo dos hiperlinks, né, que é uma coisa que quem foi treinado no ambiente analógico às vezes não consegue de primeira conectar, é que quando você é treinado para o analógico, você sempre é treinado para construir o conteúdo de forma linear, começo, meio e fim, seja no impresso, seja no rádio, seja na TV, né? Tudo tem começo, meio e fim, é linear. Tá? Quando eu estou no ambiente digital, eu não necessariamente, por exemplo, preciso colocar todas as informações que eu tenho, né, sobre aquele tema, sobre aquela matéria, dentro do texto da matéria. Eu posso, né, aí está o segredo da hipertextualidade. Eu atendo expectativas diferentes, de pessoas diferentes, em camadas. Ou seja, se o cara quer só ver o título e se informar com duas frases ali do lead e tal, ele, só na home, ótimo. Se o cara quer mais coisa, então ele clica e pelo hiperlink ele chega à matéria. E dentro da matéria eu consigo colocar outros links que vão levar ele para outros... Desculpe, aqui eu não cortei. Né? Que vão levar eles para outros caminhos. Tá? Então, assim, se você vê, você tem então uma matéria que é importante, ou seja, que está com um destaque aqui na home, né? Em tese como matéria mais importante, mas quando você abre aqui, você vê que parece até uma frustração, porque não parece uma matéria enorme, né? Mas essa matéria está cheia de hiperlinks que vão permitir com que, se o cara quer mais coisas, se ele quer mais conteúdo, né, ele vai navegar por esses hiperlinks para ele atender a necessidade de conteúdo que ele tenha, né, com o nível de aprofundamento que ele quer. Então, assim, uma coisa fundamental do ambiente digital é que você não precisa fazer as coisas de forma linear. Você dá para o usuário,
leitor, enfim, para essa pessoa que está consumindo teu conteúdo, caminhos para que ele possa navegar e para que ele possa, né, vamos dizer assim, achar o nível de profundidade e complexidade que ele quer. Então isso é importante, tá? Assim, né, no ambiente digital é muito importante que você pense nisso, porque senão você sempre cai na ideia de que tem que colocar tudo naquela coisa e faz matérias enormes e tal, que eventualmente para algumas pessoas vão ser chatas, desinteressantes, e aí a pessoa o que faz lá na métrica, a pessoa abre a página e sai, bate e volta, né, o que a gente chama de bounce, né? Então assim, isso não é legal. Então essa é uma dificuldade que os alunos têm, por exemplo, né, lá comigo na graduação, porque eles vêm de outras disciplinas, onde em tese eles foram treinados para construir conteúdo de forma linear, e no ambiente digital a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com camadas, com a hipertextualidade, é como se fosse uma rede de conteúdo que o cara vai navegar do jeito que ele quiser, até onde ele quiser. Tá? Então, claro que aqui eu boto links, eu boto matérias relacionadas, né? Porque eu consigo, então, manter esse cara comigo. A métrica é importante, né? Não é apenas a visualização, mas o tempo que ele fica no meu portal, né? Então, eu preciso que ele fique, então eu consigo também dando, né? É como se eu colocasse ele num grande, né, labirinto onde ele pode seguir, experimentar, chegar até onde ele quer, tá? E aí observe que aqui eu tenho duas sequências de coisas, ó, relacionadas, e mais abaixo eu tenho veja também. Então isso aqui não está à toa, isso aqui está baseado na seguinte lógica: se esse cara está nessa matéria, ele tem interesse nesse tipo de conteúdo, será que ele quer mais coisa? Então eu não preciso fazer a matéria monstruosa, eu coloco links para que ele continue navegando principalmente comigo, ou seja, eu não levo ele para fora do meu site, eu mantenho ele no meu site com conteúdos do mesmo tipo, da mesma editoria, né? Então isso eu consigo fazer com hipertextualidade. Consigo também melhorar essas métricas e manter o tempo dele com multimedialidade, ou seja, com o uso de fotos, de vídeos e tal, né? Isso é o básico, tá? O que eu consigo fazer mais hoje, né? Eu consigo criar conteúdos que são interativos, né? No caso, mapas, timelines, infografias e tal. Então, com essas formas narrativas novas, eu consigo, além de vamos dizer assim, enriquecer meu conteúdo, eu tenho esse ganho da métrica importante que é do tempo, porque aí o cara vai clicar, vai mexer, né? Então isso é uma das coisas que eu ajudo os meninos a começarem a fazer, é inserir elementos multimídia, inserir elementos interativos, que é a terceira grande característica do webjornalismo, é a interatividade, né? Lembrando que interatividade é um tema assim, muito amplo, né? Eu posso interagir só clicando aqui, né, no link, eu já estou interagindo com a interface aqui, é uma interação bem mecânica, bem reativa, mas à medida que eu coloco coisas interessantes, o cara clica no link, ele vai para outro material, aí eu abro uma infografia, uma timeline, um mapa para ele, e ele vai procurando, e vai achando o que ele quer ali, ele vai ficando mais tempo comigo, e isso é bom para mim, porque aí eu consigo, vamos dizer assim, que ele, primeiro, se ele achar meu conteúdo interessante, ele vai voltar, né? E aí eu consigo melhorar essas métricas e consigo estabelecer esse link, esse elo perdido aí, né, com essa audiência que hoje está totalmente fragmentada, né? Muito fragmentada. Então esse é um desafio, e você consegue, a primeira coisa que você tem que fazer é adaptar, utilizar esse potencial das características, né, do ambiente digital. Eu posso usar hipertextualidade, eu posso usar multimedialidade, eu posso usar interatividade, eu posso usar memória, que é a característica que eu mostrei aqui também, ou seja, o que a gente chama de memória? Ou seja, no ambiente digital tudo está na base de dados lá, então eu consigo recuperar as coisas, né? Antigamente, se eu quisesse uma matéria antiga no jornal, eu tinha que ir lá no arquivo, né, pedir edição para o cara trazer para eu olhar. Aqui não, eu meto um link e o cara navega em alguma coisa que eu já publiquei, alguma coisa anterior, mas que como ele tem interesse nesse negócio, eu consigo facilitar essa conexão para ele, e isso também é memória, né? Memória também que eu posso ativar, por exemplo, numa busca, né, que eu faço aqui no meu próprio site, né, buscar no UOL. Então, se eu quiser buscar no UOL, sei lá, Bolsonaro, né, posso buscar só no UOL, então aqui eu vou ter tudo que o UOL fez, né, publicou. Então, assim, eu consigo manter esse usuário comigo, né, mesmo quando ele tem uma necessidade muito específica. Claro que eu faço isso de outro jeito também, por exemplo, se eu clicar aqui no esporte, em futebol, né, e se eu clicar em qualquer time aqui, né, qualquer time aqui do esporte, vou pegar um time sei lá, não sei nem que time é esse aqui, vou clicar nele aqui. O que acontece quando eu clico? Eu cliquei aqui no Juventude, né? Então, automaticamente, eu estou acessando uma página
que tem as coisas apenas do juventude, ou seja, essa é a característica que eu posso implementar, chamada de personalização, ou seja, eu consigo organizar meu conteúdo como? Com tags, com rótulos, né, para que na base de dados, né, uma pessoa que queira determinado conteúdo possa fazer com que a base de dados traga para ele apenas aquilo que é mais importante para ele. Isso a gente chama de personalização, tá? E aí com isso a gente também consegue aumentar, vamos dizer assim, essa zona de contato entre o emissor e essa pessoa para quem o emissor está produzindo o seu conteúdo, né? Então assim, você precisa, né, entender isso para que o seu próprio conteúdo, né, possa incorporar essas possibilidades, não porque são possibilidades teóricas, ou que os professores, os teóricos falaram, mas porque elas efetivamente elas vão operar de forma a fidelizar o seu consumidor de conteúdo, ou fazer ele voltar, ou ele ficar mais tempo com você, e quanto mais tempo ele ficar com você, mais tempo você tem para apresentar o que você quiser apresentar para ele, seja de um jeito ou de outro, claro. Eu estou falando isso, a princípio, na web, de forma geral, nas plataformas, né, mas muitos de vocês, pelo que eu entendi, tem um site, tem um blog e tal, então isso que eu estou falando é viável, né, para quem tem esse tipo de preocupação. Redes sociais, a gente, né, tem uma outra, uma lógica um pouquinho diferente, mas hoje em dia está tudo conectado, porque mesmo quando eu tenho, né, uma matéria aqui no meu portal, eu consigo já, por exemplo, aqui eu tenho as conexões, né, para compartilhar no Facebook, no YouTube, enfim, né, isso também já está previsto lá, isso é mais uma porta, né, principalmente as grandes empresas jornalísticas, os grandes portais jornalísticos, eles estão num desespero enorme de abrir quantas portas forem possíveis para conectar a sua audiência que está fragmentada, que eles estão perdendo, e isso também impacta, né, até o resultado deles, né, redações que fecham, enfim, faturamento que cai, uma série de coisas. Para vocês que têm um outro tipo de agenda, né, talvez isso não impacte tanto a questão financeira, né, eventualmente até pode impactar, porque vocês, para fazer conteúdo, né, às vezes vocês precisam de recursos, precisam de alguma coisa, mas assim, mesmo que não seja uma implicação direta em termos de monetização da própria operação jornalística, é importante para que você estabeleça esse vínculo ou restabeleça esse vínculo com a pessoa que está do outro lado, né? O que aconteceu, vamos dizer assim, com as redes sociais, né, o pior que elas fizeram para o jornalismo profissional foi desconectar a percepção de valor que as pessoas tinham desse conteúdo, né, que caiu muito, né? Essa é a minha tese, que eu sempre defendo isso, né? A grande crise do jornalismo é uma crise de percepção de valor, né, que foi reduzida drasticamente, né, na visão dos consumidores de conteúdo. Por quê? Antigamente, né, eu acordava cedo para comprar meu jornal lá na banca, ou pagava assinatura para receber ele em casa, ou parava em casa naquele horário da grade de programação, porque era importante para eu assistir, ou o Nacional, ou outro jornal, ou o programa. Enfim, eu tinha a escassez não era só do conteúdo em si, mas das oportunidades de ter acesso a esse conteúdo. Hoje a situação é contrária, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas continuam se informando e precisam continuar se informando, mas elas estão achando que estão se informando pelo Facebook, pelo WhatsApp, então assim, houve uma desconexão, né? E nessa desconexão, né, da origem do conteúdo para quem está consumindo, então o cara diz, não, eu me informo, claro, pelo WhatsApp, pelo Facebook, tem pesquisa disso, né? Então assim, é como se eu não visse mais quem está na origem da produção. Então isso é um fenômeno contemporâneo e muito, muito, muito amplo, né? Isso é um problema grande para quem está na indústria do jornalismo, mas para quem é pequeno também está. Só que quem é pequeno tem talvez um pouco mais de agilidade para reordenar seu conteúdo, reordenar seu planejamento, tentar coisas novas e tal. Um cara muito grande é como um grande transatlântico, ele não consegue fazer manobras muito rápido, e é por isso que eles estão, né, enfim, nessa confusão, tentando achar, abrindo portas novas, fazendo essa conexão com a internet, fazendo conexão com redes sociais, mas o fato é que eles têm esse problema, e é um problema que não foram eles que criaram, e eles também provavelmente não vão conseguir resolver, né? Porque as empresas de tecnologia, elas têm um domínio tão grande desse ambiente, né, do ecossistema de meios hoje, né, que, enfim, é uma dificuldade, né? Então, eu sempre digo assim, as plataformas de mídias sociais das grandes empresas de tecnologia, elas têm uma espécie de metamodelo de negócio, ou seja, elas engolem qualquer
porque seja você uma funerária, uma escola de inglês, uma empresa jornalística, ou uma clínica de medicina, ou qualquer outra coisa, você mais cedo ou mais tarde você vai achar, você vai ser convencido de que você precisa estar no ambiente das plataformas de mídias sociais para sobreviver. Né? Então, assim, independente do seu modelo de negócio, de como você ganha dinheiro, ou como você sobreviva, ou por que você produz conteúdo, você sempre é levado às redes sociais, quase que obrigatoriamente, porque você pensa assim, pô, se eu não estiver lá, aí que o negócio fica ruim, entendeu? Então, eu imagino que para vocês, que tem uma agenda não necessariamente comercial, né, uma agenda diferente, mas mesmo para vocês, esse aspecto seja um aspecto que complique um pouco essa coisa de chegar onde vocês, né, mandar a mensagem para frente, atingir pessoas, né, de um jeito mais eficiente, né? Eu não sei se o que eu estou falando aqui faz sentido para vocês. Queria até dar uma parada também, que eu falo para caramba, né, para ver enfim, se essa dificuldade em termos de acesso, né, se vocês sentem essa, vamos dizer assim, concorrência das mídias sociais, se vocês sentem um pouco essa dificuldade de colocar o conteúdo de vocês num mar enorme onde, né, tem conteúdo demais. Queria saber se isso é uma pedra no sapato, se vocês sentem isso ou não, ou se já passaram dessa fase. Não passamos, não. A gente está nessa fase. E, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, ouvindo você, Márcia, a primeira parte da sua fala, a sensação que me dá é que a gente tinha que recriar o currículo das escolas de comunicação. Ou seja, nós passamos, a sensação que dá é que nós passamos. Eu já estou realmente aposentada, mas ainda continuo atrevida aqui me metendo nessa história, mas é isso, assim, me deu uma sensação de que tudo mudou, e você até usou a expressão web jornalismo, né? E o que não é web jornalismo hoje? Eu acho que de uma certa forma, desculpa eu só interromper, mas de uma certa forma, tudo hoje vai levar para o web jornalismo. Por quê? Antigamente, quando eu era aluno, já faz um bom tempo, né? A gente fazia disciplina, acho que o Ed acho que também deve ter passado por isso, acho que vocês, né? A gente já estava lá no curso. Antes de vocês ainda. E a gente pensava assim, eu vou trabalhar no rádio, tá? Eu vou trabalhar na TV, eu vou trabalhar no jornal, eu vou fazer meu estágio na rádio, vou fazer meu estágio lá no impresso. Tá? Pois então assim, hoje em dia, se você for entrar na nossa rádio universidade aqui da UFMA, você vai ver que eles têm um site que eles transmitem pela web e que alguns apresentadores entram no Instagram, por exemplo, ao vivo com câmera, né? Ou seja, eles são rádio, mas eles não são mais a rádio analógica, né? Onde o único sentido era a audição, né? Eles estão trabalhando justamente com essa ideia da multimedialidade, né? E a integração, por exemplo, com plataformas de mídias sociais. Por quê? Porque eles estão na guerra fundamental, que é a guerra por atenção, né? Como todos vocês, tá? Né? O fato de, por exemplo, não, mas eu não tenho nada a ver com o UOL, azar do UOL, azar do Estadão, azar do Terra, azar da Rádio Jovem Pan, eles não, né? Meu negócio é outro. Sim, em termos de agenda, de tipo de conteúdo, de coisas que interessam para vocês, mas o problema que eles têm, vocês também têm, ou seja, eles também estão numa guerra por atenção, ou seja, existe informação demais disponível, tá? E as pessoas são facilmente, inclusive, confundidas, né, em relação a fontes sérias, fontes que não são sérias, aí tem a questão da fake news, enfim, tem uma série de coisas. Esse ambiente, né, aí já é uma visão mais minha e menos compartilhada com muitos teóricos e tal. Mas assim, esse ambiente, ele tem o ambiente digital, né? Logo do início, quando surgiu, existia essa coisa, né, que eu chamo hoje de ciberiluminismo, né? O ciberiluminismo, ou seja, o ambiente da internet vai salvar todo mundo, vai resolver todos os problemas, vai nos igualar, de certa forma, né? Ele tem essas características, mas ele tem outras, né? E uma delas é uma tendência para o caos, para o caótico, né? Para a Torre de Babel. Por quê? Porque ele permite justamente, né, essa multiplicidade de falas. Ela é legal, mas tem uma hora que alguém tem que falar, alguém tem que ouvir, porque senão fica confusão. E esse ambiente polifônico demais, né,
né? Ele é legal, porque ele permite, por exemplo, que um sindicato hoje tenha um site, tenha canais para falar, né? Antigamente isso era muito mais complicado, porque tinha aquela coisa do jornalzinho alternativo, né? Enfim, mas era muito mais caro fazer isso. Hoje em dia, né, você tem ONGs, você tem, né, sindicatos, você tem sociedade civil, né, construindo sites, construindo plataformas, ocupando os canais de mídias sociais e tal. Isso é muito bom. Entretanto, né, independente de ser uma agenda bacana, uma agenda interessante, uma agenda voltada, vamos dizer, para o bem, para a igualdade, ou, enfim, para qualquer coisa, ou uma agenda não tão bonitinha assim, os dois vão ter o mesmo problema. Por quê? Porque vão estar num ambiente muito complexo, muito fragmentado, né? Onde, inclusive, você tem movimentos de pessoas que não estão agindo, vamos dizer assim, de forma muito racional, né? Você tem aqueles movimentos, né, que a sociologia, a difusão de inovações identifica como movimento de manada, movimento de replicação de comportamentos, né? Não de uma forma lógica ou racional, né? Aquela coisa, eu olho para cima no meio da rua, vai aparecer mais gente olhando, né? Eu saio correndo para um lado no meio da rua, de repente outras pessoas vão me seguir porque acham que eu estou vendo alguma coisa que ninguém vê. Na internet também é assim, né? Você vê essa coisa da replicação dos comportamentos de uma forma totalmente irracional, né? E você tem pouco a fazer contra isso nesse momento. Claro que você pode trabalhar contra fake news, com informação de qualidade, com checagem de fatos, tem uma série de possibilidades aí para contrapor isso, mas esse ambiente, isso aí, de novo, aí não vai estar em todos os textos acadêmicos, isso é uma versão minha da coisa, ele é um ambiente caótico, ele é um ambiente onde você não tem uma hierarquia, né, centralizadora que vai dizer assim, não, acabou a bagunça aqui, agora todo mundo para cá, todo mundo para lá, não tem isso. Tá? E na hora que tiver não é mais internet, aí vai ser outra coisa, né? A gente inclusive, claro, tem que defender essa possibilidade da internet, mas ela vem com um lado negativo, que é essa coisa caótica. Então, assim, no meio do caos, né, eu tenho uma mensagem para passar, o que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso me desconectar do que eu achava que era um sucesso ou uma coisa boa no tempo analógico, porque é um mundo que não volta mais, né? Eu tinha, no mundo analógico, eu tinha grandes hubs de informação, né, basicamente fontes oficiais e grandes empresas de mídia. Né? Então, esse pessoal disseminava informação, né, para quem quisesse, tá? Para quem estava ali para receber informação. Hoje em dia eu tenho uma rede muito mais fragmentada, as coisas circulam, né? Claro que antes o cara podia contar uma fofoca na rua, o cara espalhava e tal. Isso era uma coisa, fofoca de bairro, o pessoal do bairro ficava sabendo. Isso aí não é novidade. Entretanto, a fofoca de bairro hoje, ela pode ganhar milhares e milhões de pessoas que estão sabendo dela e pode gerar reações, inclusive, até violentas, até traumáticas ou até muito negativas, como a gente já viu, até a gente ser linchado porque na internet ou numa rede social saiu uma coisa errada e a pessoa... Então, assim, é um ambiente... que em essência ele não é controlável, tá? Isso não quer dizer, né, fazendo aqui uma observação importante, que ele não seja um ambiente monitorável, tá? Ele é um ambiente extremamente monitorável. Eu mostrei uma coisa bem simples aqui que é o Google Analytics, tá? Mas quem está comandando essas coisas hoje, eles não têm condição de levar para um lado ou levar para o outro, mas eles têm condição de monitorar, de captar as grandes empresas de mídias sociais. O que elas fazem, o modelo de negócio delas é vender inteligência de mercado, ou seja, a gente fica lá brincando nas redes sociais, eles vão, é um playground, né, e eles vão fotografando a gente, vendo o que a gente gosta, qual é o brinquedo que a gente gosta, o que não chama a atenção e tal. Depois eles empacotam a gente em grupos, né, em perfis, e vendem para os anunciantes que querem falar com gente que tem o nosso perfil, né? Então esse é o negócio das plataformas de mídias sociais, tá? Então, assim, quando eu digo que não tem controle, que é caótico, né, eu não estou sendo inocente a ponto de dizer que, né, não se monitora aí, né, muito mais do que isso, né, o pessoal de segurança, o pessoal, enfim, eu tenho um ambiente extremamente monitorável, um ambiente que eu posso saber, né, em parte o que está acontecendo, mas eu não tenho, por exemplo, ainda a condição de fazer esse ambiente todo ir para um lado ou para o outro, eu não tenho controle porque ele é muito fragmentado, ele é muito grande, tá? Para nós que estamos aqui, né, na produção de conteúdo, né, vamos dizer assim, mais segmentada, né, essa situação macro, ela precisa ser entendida, mas ela não está no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, o que a gente tem é que qualificar nosso conteúdo,
orientar ele para o que de repente está funcionando melhor, ou para o público que nos interessa, eventualmente buscar novas formas narrativas, novas formas, né, que trabalhem com hipertextualidade, com multimedialidade, com interatividade, enfim, conectando essas potencialidades desse conteúdo, tá, para que eu possa com isso ter uma chance maior, né, de ter mais tempo, das pessoas ficarem comigo e tal. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho um Google Analytics, por exemplo, eu tenho várias outras ferramentas que podem me ajudar. Por exemplo, eu tenho um Google Trends aqui, e aí eu estou usando o Google Trends, não sei quem conhece ou não, apenas para já tocar num outro assunto que às vezes é desconhecido, né? Mas a gente precisa, né? Eu vou colocar aqui só para esse é um exemplo que eu sempre dou na minha aula, né? Pode falar. Pode falar. Que vai ter uma pequena variação de assunto dentro do mesmo contexto. O Joca está dizendo aqui que ele tem perguntas. Ah, pode falar, João. Gente, na hora que quiserem, tá? Por favor, na hora que quiserem me interrompam, porque assim, eu tô achando que já tá terminando, então eu falo feito um maluco, então acelero mais ainda, né? Tranquilo. Não, eu tenho duas perguntas bem técnicas, assim, Márcio, que é sobre a questão do Analytics. Tá. Na questão da taxa de saída e a taxa de rejeição e a porcentagem de saída, se tem algum número aceitável ali para dizer assim, por exemplo, 70% é um número aceitável para o site, para dizer que o site está sendo bem visitado ou é menos? Não, assim, claro que números muito baixos são ruins para todo mundo, né? Agora, se você vê, por exemplo, os meus números, né, e os números, por exemplo, porque o meu site ele não é um site jornalístico, né, é um site acadêmico, né? O que eu publico lá? Artigos acadêmicos, divulgo curso, divulgo coisas, entendeu? Assim, né, então eu não consigo, né, ver. O que seria muito arriscado definir um número. Eu não sei, de repente você vai na ajuda do Google, talvez eles tenham alguma coisa, né, mais específica sobre isso. Mas em relação a isso, o que você tem que imaginar? Você tem que imaginar o seguinte, que você tem que, antes de achar o que é bom, ruim, ou número A, número B, você tem que estabelecer um histórico de dados do seu site ou da sua coisa, né, do seu blog, do que for, tá? Você precisa passar 1 mês, 2, 3 meses, né, coletando esses dados para que você tenha um histórico, para que você tenha algo que sirva de referência para você, para que você possa seguir. Claro que se o seu histórico já está bombando, né? Observa assim, número de visualizações é um negócio que não tem limite, né? Você vai ter um site menor com um número de visualizações X, então você vai estar bem satisfeito. Se você tem um outro site, por exemplo, um portal jornalístico que tem números de visualização muito pequenos, né? Aí não vai ser tá ruim o negócio, né? Então, assim, tudo é muito relativo. Agora, em termos de tempo, né? Em termos de tempo, se você há muito tempo atrás eu vi uma palestra de um cara que é bem interessante, o cara ele escreve no Estadão e escreve no Globo, chama Pedro Doria, né? Ele é um cara da tecnologia, né? É um jornalista que entende muito de tecnologia. Então, há muito tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram, o Globo lançou um produto chamado Globo a Mais para tablet, né? Era um negócio que tinha só via app e tal, né? Então, isso deve ter pelo menos uns 6, 8 anos, né? E eu vi uma palestra dele num evento do Terra, do Portal Terra, onde ele estava mostrando o tempo, né? Justamente o tempo de navegação, o tempo que os caras ficavam lá. Então, por exemplo, uma coisa que muda é o horário, né? Então, assim, ele percebeu que lá no tablet, naquela época, né, a partir dos dados que ele tinha, por isso que eu te falo que para eu poder entender eu preciso ter histórico de dados, né? Então, assim, ele começou a perceber que, por exemplo, lá para o tablet, os picos de tempo, né, eram tipo 8 horas da noite. Então ele entendeu assim, as pessoas chegavam da rua, né, e tal, né, comiam e tal, o tablet é pequenininho, deitava na cama e começava a ver o conteúdo do Globo a Mais no tablet, né? Lembrando, esse produto era um produto para tablet, tá? Não para você podia abrir num desktop, mas ele não era a mesma coisa, tá? Desculpa. Então, eu me lembro que na época, quando ele tinha uma média lá, ele mostrou as pessoas ficavam de noite 10, 15 minutos, né? Então ele achava ótimo, né? Os caras ficavam. Ele disse assim, ó, a média normal é 4 minutos, tá? Se você vê, por exemplo, eu tenho analytics assim do meu canal no YouTube, né? Eu consigo ver o analytics dos meus vídeos. Então, assim, você vai ver que dependendo do vídeo, né? Você vai ter uma curva, né? Isso qualquer vídeo
do YouTube, os caras, esses caras estão ganhando dinheiro com o YouTube, eles sabem disso, né? Assim, você tem 30 segundos, na verdade, para prender o cara quando ele começa a assistir o seu vídeo, tá? Se ele não gostar e tal, você vai ver que, tipo assim, o vídeo começa com uma visualização mais alta, mas quem fica é uma porção muito pequena, porque só se o cara realmente tiver interesse nisso. Tanto que quando esses caras mais profissionais de fazer vídeo, né? Eles normalmente entram com aquela técnica assim, ó, eu vou te contar um negócio, fica comigo porque eu vou te mostrar 3 formas de ganhar dinheiro. A primeira eu vou dizer agora é isso, isso, isso. A segunda eu vou dizer daqui a pouco e a melhor eu vou dizer mais na frente. Então assim, o cara já consegue, de alguma forma, ele tem que criar um gancho para ele te segurar mais tempo, entendeu? No vídeo isso é uma técnica bem clara e no Analytics dos vídeos você consegue ver, né? Não sei se eu consigo. Ó, esse aqui é o meu vídeo mais bombado aqui no canal. Ele já teve 179 mil visualizações, né? Então, assim, ele é um vídeo... Mas ele tem aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver esse gráfico aqui. Conseguem ver esse gráfico aqui? Sim. Tá? O que acontece aqui, ó? O que acontece aqui? Quase 100%, aqui é o 100%, ou seja, todo mundo que clicou nele para começar a abrir. Então, aqui, ó, nesses primeiros 24 segundos aqui, eu tenho uma redução de 100 para 53%, né? Ou seja, nesse vídeo, que é o meu vídeo mais bombado, que é um vídeo bem, assim, bem útil, né? Que ele ensina as pessoas a trabalhar com o OBS, que é essa ferramenta aqui, né? Esse é o vídeo de introdução, né? Então, assim, muita gente tem, principalmente agora com pandemia, professores e tal, a gente entrou. Então, assim, mas aqui fica claro que o grosso da galera sai nos primeiros 36 segundos. E aí depois fica uma média e lá pro final, só os que realmente estão afim mesmo, ó, eu termino, né? Eu termino o vídeo tem 20 minutos, né? Então, no final do vídeo, eu tenho 9%, né, de quem começou. Então a tendência normal é redução, tá? Agora, quais são os números que vão funcionar para você, dependendo do tipo de conteúdo que você vai colocar? É por isso, por exemplo, que é interessante você ter multimedialidade, porque o cara fica mais no vídeo, né? Porque se você der um mapa interativo para ele, alguma coisa para ele clicar, interagir, você consegue que ele fique mais tempo. Mas tudo isso é relativo. Então, assim, o que eu recomendo? Recomendo que você instale, que você... a partir daí você começa a ter um histórico, e aí, claro, a sua audiência, a performance do seu conteúdo, ela está lhe agradando? Está suficiente para você? Provavelmente você vai dizer não, como qualquer produtor de conteúdo vai dizer não. E aí você vai começar a tentar melhorar isso, né? Porque se você partir de um conjunto de métricas do UOL ou de um outro site maior, você talvez nunca consiga chegar a eles. Você tem que entender o público que você tem agora, como você pode crescer e como você pode fidelizar os que você já tem, tá? Isso é importante. E, claro, sempre está captando gente nova. Então, essa situação, ela normalmente não nos leva para números mágicos, assim, né? Não, né? O que eu posso dizer assim, não se desmotive com números muito de estadia muito pequenos, porque eles são pequenos. Por que eles são pequenos? Porque as pessoas têm conteúdo demais, então o cara na internet ele fica pulando de uma hora para outra. Então, a não ser que ele encontre exatamente o que ele está querendo, alguma coisa que ele está querendo muito, né? Você vai ter sempre esse problema. Então, assim, um número baixo, um bounce alto, ou seja, o cara bateu, saiu fora, um número baixo de tempo, não quer dizer necessariamente que seu conteúdo é ruim, né? O que você pode fazer é melhorar esse tempo, tá? Mas ele vai sempre, naturalmente, como o ambiente fica disputando a atenção de todo mundo por vários canais, não é só pelo seu, né? Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Insta, tem não sei o quê, tem os outros sites, tem o material da grande mídia, enfim, é uma guerra enorme, entendeu? Então, assim, o tempo médio é baixo para todo mundo, tá? Mesmo o cara sendo um cara bombado ou não, tá? Não sei se eu respondi mais ou menos a sua pergunta. Márcio, eu quero fazer uma outra pergunta, desculpa, gente. Pode, à vontade. Não, assim, é que a sensação que me dá é que exige muita profissionalização esse ambiente. Exige assim, veja bem. De sindicatos, tentando entender como é que é o dia a dia a comunicação do sindicato, um jornal como o Brasil de Fato, a nossa teia de comunicação popular. Não dá para a gente achar que é qualquer coisa que
vai dar certo, não, né? Não. Eu acho assim, eu acho que qualquer iniciativa, seja de vocês ou seja qualquer outra, nesse ambiente complexo, sofisticado de uma certa forma, né? Ele exige primeiro. Ele exige constante atualização, ou seja, ele exige um esforço. Acho que o que a gente está fazendo aqui agora, ou de repente vocês vão convidar outras pessoas, falar com outras pessoas, eu acho que esse esforço de atualização, né, seja mais para um lado, mais para o outro, ele é fundamental. Isso eu digo para os meus alunos, acabou há muito tempo esse negócio do cara que se formou e já sabe de tudo e não precisa estudar mais nada. Não, né, eu digo isso para o meu filho, eu digo para qualquer um. Né, porque assim, hoje não tem mais isso, o conhecimento evolui muito rápido, né, até pela internet mesmo, que potencializa, né, a troca de informações e tal. Então assim, você precisa estar sempre buscando isso. Aí você pensa assim, tá, mas eu não sou, isso aí não é bom para mim, é complicado para mim. Não tem problema, é uma rede, é uma equipe, então vamos atrair ou vamos nos conectar com pessoas que possam, né, nos ajudar não só nessa atualização, mas eventualmente nas tarefas mais complexas, tá? Porque assim, se hoje você quer, né, se vocês como rede querem fazer uma coisa nova, a primeira coisa que eu sugeriria seria um planejamento estratégico de comunicação, que tem pouca gente que sabe fazer direito, né? Assim, você vai ver muito, assim, se você botar um aviso em qualquer rede social, assim, você bota assim, mídia social, vai dar gente pra caramba, porque qualquer jovenzinho que posta muita coisa lá no ele acha que ser mídia social, ou trabalhar com mídia social, é basicamente postar conteúdo no Insta, foto, não sei o que e tal. É também, mas no nível mais baixo, entendeu? Assim, se você tem, né, se vocês têm uma rede e vocês querem potencializar o alcance dessa rede, potencializar alcance é um objetivo de comunicação, aumentar o alcance da minha mensagem. Era um objetivo do tempo analógico, continua sendo no ambiente digital, só que muito mais difícil de fazer atualmente, né? Então, assim, você precisa fazer um planejamento estratégico. Esse planejamento ele passa inicialmente por um diagnóstico. Todo planejamento começa com um diagnóstico. Onde eu estou, o que eu tenho, o que eu faço, onde eu atuo, como eu atuo, quem me escuta, quem não me escuta, quais são meus números, minhas métricas, né? Eu preciso entender onde eu estou para depois eu dizer assim, tá, então eu quero melhorar isso aqui, eu quero melhorar esse aqui, eu quero melhorar esse aspecto, tá? Lembrando sempre que os objetivos podem ser menores ou maiores. Claro que se você quer um objetivo, eu quero dobrar o meu alcance, ou seja, eu estou falando hoje com 1.000 pessoas, eu quero falar agora com 2.000 pessoas. Esse é um esforço muito maior, né, que você vai ter que fazer do que simplesmente dizer assim, não, eu quero aumentar em 10% o meu alcance, eu quero falar para 10% a mais de pessoas, ou enfim, de assinantes, ou qualquer que seja o objetivo. Então, assim, você começa fazendo um planejamento estratégico de comunicação, ou seja, mensurando e entendendo os canais que você está utilizando, com as métricas que eles nos dão, com as características de cada um deles, com as características dessa audiência que eu tenho hoje, e a partir daí eu consigo estabelecer. Na hora que eu entendo onde eu estou, com que métricas eu estou operando, com que portas eu estou operando, com as características desse ambiente, com as características, por exemplo, de uma rede social A, de uma rede social B, que elas são diferentes, então eu preciso, né, a partir daí sim, eu vou entender, tá, então porque eu quero fazer para minha grande agenda, eu preciso fazer isso, e aí eu estabeleço um planejamento que pode ser anual, pode ser bianual, pode ser, enfim, né, mas assim, eu entendo que você começa fazendo planejamento estratégico, e o planejamento estratégico começa fazendo diagnóstico. Depois do diagnóstico, aí você vê, aí de repente aí você vai chegar na situação, tá, então eu preciso de um social media para essa rede. Aí você tem outra casca de banana, que é, por exemplo, justamente cair na mão ou começar a trabalhar com uma pessoa que eventualmente sabe postar, posta bonitinho, sabe fazer não sei o quê, mas que não vai conectar isso, o conteúdo, com o planejamento estratégico, né? Porque você não está ali, né? Por exemplo, um jovem que trabalha com redes sociais, se você disser assim, vamos botar foto bacana e tal, para conseguir like e tal, o cara vai dar um jeito dele, não social media, vamos dizer assim, né? Eventualmente alguns já têm um outro nível, eles já conseguem, por exemplo, trabalhar com ferramentas de marketing digital, ou seja, eu posso turbinar determinada publicação, eu posso turbinar determinada matéria, determinado post, eu posso conseguir, né, visualizações, né, usando as próprias estruturas das plataformas de rede social, que elas usam isso também, ou seja, Facebook eu posso turbinar uma publicação, eu posso turbinar uma coisa no Google na busca, eu posso turbinar uma coisa no Insta, entendeu? Então, assim, eu tenho ferramentas do marketing digital que vão me ajudar a fazer isso, se eu quiser, de repente, como uma marca faz, né, potencializar investimentos em retorno de conhecimento, de alcance.
Tá? Só para vocês entenderem, ontem eu estava andando pensando nisso, só para vocês entenderem a diferença, né? Eu não sei quanto é que custa hoje uma inserção net, ou seja, uma inserção nacional no Jornal Nacional. Ainda deve custar muito caro. Na minha época, eu trabalhava com televisão, era muito caro, tá? Mas se você pensar bem, se você pagar, vamos dizer que seja hoje, eu acho que até mais, vamos dizer que seja 200 mil reais, 30 segundos dentro do Jornal Nacional. Vamos dizer que seja isso, eu não sei se é, tá? Você paga 200 mil reais para falar com um grupo de pessoas, né? Você, naturalmente, pelas características desse meio, dessa mídia, você não vai poder pagar uma inserçãozinha achando que vai atingir muita gente. Você vai ter que fazer um plano de mídia onde esse comercial vai se repetir. O que a gente vê, isso é normal nos planejamentos de mídia, né? Na TV, você tem alcance, mas você também tem frequência. Você tem que aumentar a frequência para aumentar o alcance, tá? Isso é uma coisa. Agora, mesmo que você gaste uma grana, vamos dizer, eu boto 10, faço uma campanha, 10 inserções no Jornal Nacional, 200 pau cada uma, são 2 milhões de reais, tá? 2 milhões de reais. Quem me garante que eu vou conseguir impactar, sei lá, 100 mil pessoas com esse investimento? Não sei. É claro que a Globo vai vender isso para você de um jeito bem interessante. Agora, observe, por exemplo, aqui no Maranhão, né? Vocês devem ter acompanhado as Olimpíadas, a gente tem a Fadinha, né? A menina do skate lá de Imperatriz, né? Que ficou famosa. Observe que quando ela viajou para Tóquio, ela tinha já uma rede de seguidores que, para uma menina, né, do interior do Maranhão, já era efetivamente grande. Sei lá, ela tinha 150, 200 mil seguidores, acho que no Instagram. Hoje, a última vez que eu chequei isso, estava fazendo um artigo com métricas, né, do Instagram, eu chequei, ela estava com 6 milhões e pouco. Então, observe que para uma marca, você pegar a Raíssa e dizer para ela, Raíssa, mostra aqui essa raquete aqui de tênis, desculpe, esse skate ou essa marca de boné, ou botar, tá? De repente eles vão pagar 50 mil para ela, 100 mil para ela, que vai ser uma grana muito grande para ela, e vão conseguir falar com 6 milhões de pessoas, né? E com uma diferença fundamental, ela vai endossar a mensagem, né? A publicidade em si, ela está desgastada em tese. Publicidade que eu falo, publicidade tradicional, ela está desgastada em tese porque as pessoas sabem que ali tem uma marca querendo te convencer a fazer alguma coisa. Por isso que hoje você vai ver muitos vídeos, muitos VTs, muitos comerciais, onde a marca quase não aparece, né? Onde a marca entra como uma associação, né, de uma coisa boa, de uma mensagem bonita, né, uma mensagem contra, né, preconceito, de repente as coisas que são politicamente corretas. Muitas marcas estão usando isso agora, né? Contra racismo, contra homofobia e tal, não sei o quê. Isso é bacana. Mas as marcas estão ali porque elas já perceberam que não adianta elas dizer assim, compre, porque as pessoas não estão acreditando mais nisso. Mas quando a Raíssa disser assim, bom, esse skate aqui é muito bom, ou esse boné aqui é melhor, ou essa marca aqui eu uso e tal, ela consegue ainda, além de dar o alcance, ela dá um convencimento que a publicidade tradicional só tinha lá no século passado, entendeu? Então, assim, o bolo publicitário está naturalmente indo para as mídias sociais, né? É isso que está acabando também com muitos sites jornalísticos, com muitas empresas jornalísticas. A redução, né, do bolo publicitário. Não é o caso de vocês. Mas eu estou citando esse exemplo apenas para vocês entenderem as mudanças desse ambiente, desse ecossistema. É uma reordenação de forças, né? Lá atrás, a gente imaginava... Tem um texto até bacana do professor Elias Machado. Essa frase, reordenação de forças, é isso que eu acho que a gente tem. Vocês precisam. Aí, de novo, vocês têm que achar um caminho próprio. Vocês, por exemplo, o caminho de vocês não é o caminho, vamos dizer assim, da Netshoes. Não é o caminho do Magazine Luiza, obviamente, né? O caminho de vocês, provavelmente, é o caminho de quem está, vamos dizer assim, buscando essa, vamos dizer assim, essa atenção, né? Mas a partir de causas. Então, assim, se eu fosse fazer planejamento estratégico para vocês, ou se eu fosse um de vocês, eu começaria a fazer o que a gente chama no marketing de benchmarking, ou seja, eu preciso olhar os referenciais de quem está fazendo bem o que eu gostaria de fazer bem. Né? Então, assim, eu tenho que olhar, no caso de vocês, para, sei lá, para Greenpeace, eu tenho que olhar para organizações da sociedade civil que trabalham com causas, né? E que, de repente, têm números grandes em redes sociais, em coisas, né? Eu acho que uma coisa que vocês
podem fazer também para se conectar com essa mídia que procura, às vezes, né, informação e tal, é crescer mais como fonte, ou seja, gerar dados para que outros consigam utilizar os dados de vocês, né? E isso gera também atenção para o que vocês estão fazendo. Ou seja, às vezes eu estou em casa vendo um jornal, eu assisto por dever de ofício, né, jornalismo da Globo, jornalismo tradicional. Então, assim, às vezes eu vejo uma empresa que você nunca ouviu falar, né? Uma empresa privada, inclusive, mas o cara tá lá dentro da matéria, por quê? Porque ele fez uma pesquisa sobre, sei lá, desemprego nos grandes centros, achou uma coisa legal, aí o cara da assessoria de imprensa dele, que é esperto, vendeu a matéria para a grande mídia, né? E aí você consegue, de repente, um cara que em tese é pequeno, que não tem, né? Ele não é o IBGE, ele não é o Ibope, ele não é o Datafolha, mas ele, de repente, ele coloca em rede nacional a marca dele, a pesquisa dele, porque ele gerou um tipo de informação que foi útil, né? Então acho que se a rede aí seria o segundo conselho, né? Assim, estou dando conselho aqui falando muito idiota, mas enfim, né? Se eu quero melhorar a minha performance nesse novo ambiente, eu preciso alterar o meu próprio conteúdo do jeito que eu falei, incorporando essas potencialidades narrativas que o ambiente digital me dá, com as coisas que eu já disse antes, né? Eu preciso me acercar de informação, de dados, né, de feedback que possa me reorientar para entender, pô, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, isso aqui está dando mais engajamento, isso aqui melhorou, isso aqui, para que eu possa aprendendo como, né, é uma coisa que você tem que também se despir, de achar que você sabe muito, que você conhece muito quem está do outro lado. Não é isso, entendeu? Não é mais isso, né? Então, assim, você precisa primeiro fazer um exercício, como eu falei, de planejamento, de diagnóstico, de tentar entender esse público, quem é, o que é útil para eles, qual é a percepção de valor deles, é alta para quê? Para que temas, para que coisa? Então, você pode fazer isso, tá? Eu não sei se tem alguém mais alguma pergunta, mas assim, eu queria conectar isso com o Google Trends, porque é uma coisa que a gente pode mostrar como ferramenta para me ajudar também a entender isso, né? Alguém teria alguma outra questão? Ou eu posso seguir? Eu não sei nem se já não está na hora de acabar. Eu estou falando aqui. Eu estou em casa. Não, vai em frente, tá bom. Tá bom. Tá, bom. Eu preciso, então, deixa eu mostrar aqui, tá? O Google Trends, né? Eu também tenho um vídeo do Google Trends, posso passar para vocês, ele tem várias funcionalidades. Eu vou mostrar duas aqui que eu acho importante. Na realidade, assim, o Google Trends, para quem não sabe, né? Trends, né? Ele acompanha, ele monitora as coisas, os termos que tem busca mais alta no Google, né? Ou seja, ele não vai olhar redes sociais, ele vai olhar trends, ou seja, tendências de busca, tá? Então, assim, eu gosto de mostrar sempre esse exemplo, porque ele permite que eu compare, tá, duas coisas. Eu botei a palavra notebook aqui e vou botar a palavra laptop. Isso aqui, qualquer cara que já assistiu minha aula já viu esse exemplo aqui. Mas como você acha que vocês não assistiram, eu vou mostrar esse exemplo para vocês, tá? Só para vocês entenderem, esse gráfico do Google Trends, ele vai de 0 a 100, então não quer dizer que tem 100 pessoas que buscaram. 100 é o nível máximo de busca, tá? E 0 é 0 busca, ou seja, não tem nada. Então, qualquer coisa, né, que esteja entre esses, né, numa determinada data, então ela vai, a partir dos termos que eu coloquei, ele vai me dizer qual foi, né, o maior, né, o mais buscado ou não. Então aqui, por exemplo, só que eu consigo filtrar isso aqui, na realidade, eu estou botando todo mundo. Então, eu estou botando busca no mundo todo com esses dois termos, notebook e laptop. Então, se eu olhar por aqui, né, eu poderia chegar à conclusão que a linha vermelha, que é laptop, ela é muito mais buscada do que a linha azul, que é notebook. Tá? O que eu quero dizer com isso, então? Quero conectar uma outra ideia na cabeça de vocês, né, que é como as palavras, como a lógica da busca importa para ser achado. Tá? Ou seja, se você fosse fazer uma matéria no mundo analógico, vamos dizer assim, perto do Natal, ou perto do, sei lá, né? Eu vou fazer uma matéria mostrando os 5 melhores notebooks ou laptops para comprar, para dar de presente no Natal. Essa é a minha matéria, tá? Bem simples, bem comum, tá? No jornal, no impresso, eu não preciso pensar nessa questão. Que palavra eu vou usar? Notebook ou laptop? No impresso não tem, né? Eu chuto lá, a pessoa vai entender. Qualquer uma das duas, as pessoas vão entender do que eu estou falando. Eu estou falando de um computador portátil.
tá? Independente de uma coisa ou outra. Entretanto, no ambiente digital isso faz uma diferença. Por quê? O Google Trends nos ajuda a entender. No mundo todo, né, o termo laptop é mais procurado. Então, quem produz conteúdo para o ambiente digital tem que produzir baseado numa lógica, em várias lógicas. Uma delas é o que a gente chama de busca reversa. Se eu vou fazer uma matéria onde eu vou colocar notebook ou laptop, é muito importante que eu escolha o termo mais buscado, que eu pense com a cabeça do cara que está buscando no Google matérias desse tipo. Será que esse cara vai digitar mais notebook para o Natal, ou top notebook, ou 10 melhores notebooks, ou 5 melhores notebooks, ou ele vai digitar 5 laptops, ou 5 melhores laptops, ou 5 laptops mais baratos para o Natal, né? No mundo todo vai ser laptop. Então, se eu for escolher uma matéria, se eu fosse escolher uma matéria para publicar num portal mundial, eu colocaria principalmente no título, no lead, provavelmente na legenda das fotos, que são lugares que o algoritmo do Google usa para ranquear a busca. Ele analisa vários aspectos, mais de 100 parâmetros, mas um deles são essas palavras, né? Palavras que, se ele entende que aquela palavra, aquela matéria é sobre aquele assunto, então ele vai conectar e ele vai ranquear aquele conteúdo melhor para quem está buscando aquilo na plataforma, tá? Então é o que a gente chama de busca orgânica. Então o termo que eu coloco faz diferença. Claro que aqui é mundial. Se eu correr para o Brasil, que eu posso fazer a mesma coisa que só no Brasil, eu posso filtrar pelo Brasil, né? Aí o tempo aqui pode ser 12 meses ou pode ser 5 anos. Vou botar 5 anos, né? Só para você ver se faz diferença. Nunca fez muita diferença, mas aqui no Brasil o termo é notebook, tá? Então, se você é um jornalista que vai fazer uma matéria dos 5 melhores notebooks para dar de presente no Natal, você precisa usar o termo notebook. Por quê? Porque o termo notebook é mais buscado. E o que tem a ver isso comigo? Porque se ele é mais buscado, a minha matéria vai aparecer mais fácil na busca. As pessoas vão achar mais. Não é isso que eu quero? Que as pessoas vejam o meu conteúdo naquele mar enorme de informações. Como é que elas fazem para achar as coisas? Elas buscam no Google. Então eu preciso entender a lógica da busca do Google e preciso entender como o uso de palavras, às vezes, nos lugares chaves faz diferença para que eu possa melhorar a minha chance de ser encontrado. De novo, eu estou falando para pessoas que estão trabalhando com conteúdo profissionalmente, tá? Se você está fazendo só para sua tia, para seu avô, para sua família ver o seu site, é uma coisa. Eu estou falando para quem está buscando atenção. Então, se você está buscando atenção, nos sites você vai achar pelo Google, né? E se você tiver dúvida em relação a isso, você pode... não vou dizer que todas as coisas que você vai escrever, você vai olhar aqui no Google Trends. Eu estou usando esse exemplo apenas para você entender que você precisa seguir essa lógica reversa, ou seja, pensar com quem está buscando conteúdo, que palavras ele usaria, e obrigatoriamente colocar essas palavras no seu material, porque em lugares chaves, né? Título, subtítulo, lead, legenda, né? Ou repetido e tal. É importante, porque isso vai te ajudar na busca, tá? Isso é a busca orgânica, tá? O Google Trends ele tem uma série de outras possibilidades, né? Por exemplo, se você sempre, no final do ano, no início do ano, isso é mais interessante. Aqui, toda a virada de ano, ele gera uma relação, né, do que foi mais buscado durante aquele ano, por temas ou por personalidades e tal. Então eu sei que, claro, a busca do ano 2020, uma busca foi coronavírus, foi eleição, BBB, BBB 20, né? Mas assim, as pessoas queriam saber muito o que é lockdown, o que é quarentena, o que era pandemia, o que é cadastro único, o que é coronavírus, né? As pessoas queriam aprender a tocar violão, a desenhar, as pessoas queriam saber do futebol, as pessoas queriam fazer máscara de tecido, fazer álcool em gel, fazer cadastro único, né? Elas queriam ver o Pantera Negra, os 300, enfim, né? As mortes que buscaram mais, os games, as perguntas, né? Quem ganhou o BBB, quem sai do BBB, né? Receitas, por exemplo, pão caseiro, brigadeiro, né? TV e tal. Então, eu tenho uma série de indicadores no final do ano do que as pessoas estão buscando de acordo com a temática. Então, isso para jornalista de redação, que no início do ano está sem pauta, ele vai lá no Google Trends e vê assim, pô, lockdown foi buscado pra caramba. Será que as pessoas ainda querem saber o que é lockdown? Tá, de repente tem muita gente ainda querendo. Foi o primeiro tópico. Então eu vou fazer uma matéria em janeiro ainda falando sobre lockdown, ou mostrando um outro aspecto desse tema. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já sei, qual é o ganho que eu tenho com isso? Porque eu já sei que tem muita gente interessada nessa temática, né? É aquela coisa, a ferramenta me ajuda a achar as pessoas que estão espalhadas no mundo aí, tá? Eu não vou conseguir acertar e atingir todas as pessoas. O que me conecta a elas é o conteúdo, são os tópicos, são os temas. Então, se eu tenho ferramentas que me dizem quais são os temas que as pessoas estão muito interessadas em saber,
eu posso ter indicadores para isso, né? Eu posso ter indicadores até mais simples, né? Quando eu, por exemplo, eu boto aqui, sei lá, se eu botar aqui jornalismo comunitário, existe isso? Comunitário. Ó, aqui, por exemplo, o Google nem está me dando outras sugestões, mas se eu botar, por exemplo, só a palavra jornalismo, vocês vão ver que ele já me sugere jornalismo, faculdade, estudos de jornalismo. Claro que aqui ele está fazendo em cima do meu histórico de busca, mas você pode apagar isso e ele vai começar a te sugerir conexões, né, em cima de qualquer tema que você coloque, tá? Então você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, criar um alerta do Google, né? Aí sim, é outro serviço, Google Alerts. Você pode criar alertas do Google para receber no seu e-mail buscas, né, automatizar buscas de coisas que você tem interesse de fazer. Por exemplo, eu estou aqui na minha conta, né? Alerta é um serviço do Google, tá? Não sei se ele aparece aqui, mas eu não preciso. Se eu botar aqui Google, vocês já usam alertas? Alguém usa aqui alertas do Google? Já, Eu já uso. Pois é, O então, governador tá, do Maranhão, quem usa alertas do Google, né, pode criar uma série de, por exemplo, eu dou aula de jornalismo imersivo, eu tenho alertas para jornalismo imersivo, jornalismo em inglês também, realidade virtual. Eu tenho alerta para o meu próprio nome para saber quando aparece alguma coisa, né, comigo. Enfim, eu tenho alguns temas que eu coloco nos alertas. Então todo dia eu recebo um e-mail com essa busca automatizada para mim. Então eu posso criar alertas, né? Então assim, eu posso olhar para o Analytics, eu posso olhar para o Google Trends, eu posso olhar Google Trends, por exemplo, me dá uma outra coisa bem legal, que é isso aqui, ó. Principais pesquisas, né? Aqui eu tenho tendências diárias e eu tenho pesquisas em tempo real. Ou seja, aqui são as coisas que estão bombando, já estão bombando. Então, se de repente no meu veículo, no meu site, no meu portal, eu ainda não falei disso, de repente talvez tenha alguma coisa aqui que possa me servir para que eu, né, de repente faço alguma matéria, ou enfim, eu tenho insights de tópicos que também estão sendo buscados agora, nas últimas 24 horas, ou que já são tendência consolidada em pesquisa há mais de 24 horas, por exemplo. Era isso que eu queria saber exatamente, Márcia. Aquele resumo anual, a gente tem assim mensal, porque isso é muito importante para a comunicação sindical. Não, popular. mensal não tem. Não, mensal não tem. Saber Você o que tem. as pessoas querem falar, né? Isso é um Isso. desafio nosso. Tá. Você tem a pesquisa do ano, tá? Aí é isso aqui. Mas você tem isso aqui, principais pesquisas, né? Então você pode, aqui, por exemplo, no Brasil, você pode fazer isso aqui, e eu acho que você consegue aqui, porque que aqui no Brasil. Antigamente, aqui acho que pode selecionar mais. Aqui, por exemplo, eu posso ir para principais notícias, de repente. Tem uma segmentaçãozinha aqui que, né, de repente. Claro que você também pode ir no Google Notícias, né? No Google Notícias. E, enfim, já. Você pode fazer um alerta, né? Para alguns tópicos que você queira, né? E aí fica todo dia recebendo e-mail com algumas coisas, né? Você pode ir para o Google Notícias, tá? E aí você pode pesquisar por assunto, pesquisar por, né? Enfim, sindicatos, vamos lá, sindicatos, né? Então eu posso ter todas as matérias aqui desses sindicatos, né? Eu posso inclusive, né? Aí já é mais para o que o Ed gostaria, né? Que aí eu não tenho tempo de mostrar isso, mas vou só mostrar para vocês uma coisinha que isso aí já é um material que eu mostro para os alunos lá do mestrado, né? Que aí já é um pouquinho mais, só como exemplo aqui, só mostrar para vocês, né? Ou seja, fazer uma espécie de scrapping, que a gente chama, ou seja, raspagem de dados a partir do site do Google Notícia e gerar uma espécie de conteúdo. Acho que aqui eu consigo. Não, deixa eu ver se eu não sei por onde é mais fácil para mostrar para vocês. Espera aí, só um minutinho. Bem me perdendo aqui, que eu estou com um bocado de aba aberta. Tá. Não é isso. Você não. Vou começar a fechar aqui as coisas que não me interessam. Nova guia. Gente, se tiver alguém querendo perguntar alguma coisa, pode perguntar enquanto eu estou achando aqui, tá? Se quiserem. Ou não. Eu já falei demais. Não sei. Tá. Aqui. Se deixar, eu viro entrevista, se deixar na minha mão. Pode perguntar. Eu tô procurando aqui, mas eu tô escutando. Se você quiser, eu vou falando de alguma coisa. Eu queria mostrar como eu consigo criar uma espécie de aplicativo
para celular que automaticamente lê o Google Notícias e me traz no celular uma coisa que eu queira, por exemplo, por cidade ou por temática, né, que é o que está no... A gente fez um site de teste aqui, isso que eu estou querendo achar aqui, JGD. Jornalista, Scrap Google. Deixa eu ver se é isso. Não, isso aqui... Não é isso aqui. Enfim, gente, eu não estou achando aqui, mas assim, eu não estou achando, mas assim, o que dá para fazer? Por exemplo, eu posso ir no Google Notícias, né? Estou aqui no Google Notícias, cliquei sindicato, tá? Sindicato. Então, assim, eu posso pegar essa URL aqui, tá? Que esse endereço aqui, quando eu tenho Brasil, né? Eu já sei então que a URL que eu quero é isso aqui, tá? Então eu posso pegar isso aqui e levar lá para o Google Sheets, né? Abrir uma planilha que vai ler os títulos disso aqui e vai atualizar a cada 24 horas isso aí. Eu posso colocar isso num aplicativo de celular para quando eu clicar no meu celular eu ver só o resumão de tudo que eu quero. Assim, é só para ter uma noção do que tá, para não ter que ficar abrindo o Google Notícias direto, né? Como é que faz? Hã? Como é que é? Estou brincando com um colega para aprender como é que faz. Não, como é que faz, assim, é até mais simples do que vocês podem imaginar, mas assim, ele não é muito bonitinho, mas é uma planilha que traz as coisas para eu queria achar, porque é tanta coisa aqui que a minha olha que tá até organizado aqui, mas é tanta coisa que eu já, às vezes eu quero achar as coisas e não consigo mais. Mas assim, gente, o que eu quero, só adiantando, que eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, assim, é necessário, até continuando, alguém falou disso, né? Mas eu acho necessário essa coisa da atualização, de não necessariamente você virar, às vezes as pessoas me perguntam isso, o cara precisa virar programador, o jornalista precisa aprender tudo isso? Não necessariamente, mas assim, nas grandes redações, você vai ver que equipes se formaram para melhorar esse conteúdo, ou seja, em grandes redações você normalmente tem um designer, um cientista de dados e um jornalista produzindo essas grandes matérias, essas matérias mais aprofundadas, com interatividade, com essas coisas, justamente para potencializar o impacto disso, as métricas, etc, etc, etc. Então, assim, se você não tem, como vocês são uma rede, vocês podem, não necessariamente, todo mundo vai fazer um curso disso. Não, você pode, de repente, descentralizar o conhecimento e dizer assim, tá, você vai estudar Analytics, você vai estudar Google Trends, você vai estudar planilha, você vai estudar marketing digital e tal, e aí vocês vão, com certeza, começar a interagir de um jeito diferente, compartilhando esse conteúdo, eventualmente dividindo as atividades, né, com esses novos conhecimentos, e aí evitar, por exemplo, né, de botar assim, um cara tem que aprender tudo. Então temos que contratar um mega profissional capaz de fazer várias coisas. Isso é caro e é difícil e tem muito, vamos dizer assim, tem muito charlatão por aí, né? Então os caras, então tem que ter cuidado, né? E pode sair caro uma pessoa com todas essas habilidades. Então se vocês são uma rede, né? A minha sugestão seria bota e cada um vai correr atrás de uma coisa e vocês vão trocando, ensinando uns aos outros, compartilhando, e é a forma de uma rede funcionar melhor, entendeu? Não é replicando o mesmo conteúdo para todo mundo. Um grupo, uma equipe, ela é sempre melhor quando ela tem perfis diferentes, né? Quando tem uma coisa mais diversificada. Se todo mundo pensa igual, todo mundo faz as mesmas coisas, vocês estão limitados àquele conhecimento. Se cada um faz uma coisa, se cada um sabe de uma ferramenta, ou cada um sabe, né? Enfim, complementa o outro, você tem uma equipe mais efetiva, com certeza, né? É o que eu acho, né? Digital. Se ninguém tiver nada para perguntar, eu só queria voltar aquilo que você estava falando da migração das verbas publicitárias. Nosso, né? Como? Um pouco assim, a perda de credibilidade da publicidade, isso aí, assim, a migração das verbas publicitárias. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, quem gerencia as empresas digitais, as agências digitais, né, que administram as verbas das marcas, né, elas são extremamente profissionalizadas, né? Então elas conhecem todas essas métricas, elas têm acesso a ferramentas, por exemplo, de redes sociais que conseguem monitorar muita coisa, né? Então eu consigo ver esses números, eu consigo ver performance, por exemplo, de uma conta e tal. Eu consigo ver, por exemplo, né, tá dentro do papel dessas agências propor, por exemplo, para as marcas, soluções, né, de comunicação mais, vamos dizer assim, efetivas nesse ambiente
né, das redes, nesse ambiente, né, de mais de ideias, de afinidades, nem sempre muito lógicas, nem sempre muito racionais, né? Então, assim, algumas coisas continuam funcionando, emoção continua funcionando, empatia continua funcionando, né? Mas eles mesmo quando você tem vamos dizer assim, uma mensagem extremamente emocional, eu vi várias aí em redes sociais e na própria TV, né, por exemplo, Dia dos Pais, né, você vê que, né, se você comparar com propaganda do Dia dos Pais de, sei lá, 10 anos atrás, você vai ver que houve um deslocamento, né, vamos dizer assim, do varejo, do preço, da compra, daquela coisa mais direta. Claro que ainda tem gente que faz isso, mas as grandes marcas não estão trabalhando mais com isso, né? Para a grande marca interessa a proximidade, porque assim, quando ela é próxima, né, ela consegue, entre outras coisas, coletar dados dessa audiência, né? E às vezes você não precisa coletar dados vendendo os produtos. Você cria oportunidades de engajamento, né? Você cria oportunidade de engajamento, por exemplo, quando você cria um determinado conteúdo e oferece esse conteúdo gratuitamente para as pessoas. Muita gente, por exemplo, muitas empresas, o que elas fazem? Elas geram um relatóriozinho básico de algum tema que interessa as pessoas. Vamos dizer, eu sou uma clínica que vende tratamento para emagrecimento, tá? Então, de repente, eu não preciso ir para a mídia e dizer assim, você vai emagrecer comigo, vai, bota uma foto de um gordo, do magro. Eu não preciso dizer isso. Eu posso, por exemplo, divulgar num canal de redes sociais uma espécie de guia de emagrecimento saudável com dicas, né, de alimentação, não sei o que e tal. Eu posso oferecer isso gratuitamente para as pessoas. Gratuitamente não, né? Eu peço para a pessoa fazer um formuláriozinho de ela me dar o nome e o e-mail dela. A partir daí, eu abro um canal para falar com essa pessoa de um jeito mais personalizado. Se ela consome se ela me faz, né, se ela entra no meu mailing, eu consigo conectar essa pessoa e eu começo a falar com ela, eu posso oferecer outras coisas para ela, né? Eu posso pedir para ela um feedback do nosso material e ela vai dizer, não, eu gostaria mais de alguma coisa ligada a, sei lá, a atividade física, né? Então eu posso fazer uma outra coisa de atividade física, eu posso dizer para ela, olha, eu tenho um produto de atividade física, eu tenho um treinamento para fazer isso, né? Então, assim, eu vou construindo esses relacionamentos. Isso foi muito feito, né, Márcio? Isso agora feito, na pandemia, sim. Isso é muito feito por todo mundo, né? Isso é muito feito por todo mundo. Isso aí o marketing digital chama de isca, né? Você joga uma isca para o cara lá, e o que você quer na realidade, o que todas as marcas querem, né? E elas aprenderam isso há muito tempo, mas agora esse é o mercado, né? Esse é o jogo. Dados, informações sobre as pessoas, né? Se eu tenho informações sobre as pessoas, eu posso ser muito, assim, posso me aproximar de um jeito muito efetivo delas. Claro que eu posso infernizar a vida delas com um serviço de telemarketing automatizado, como a gente tem, né? Que às vezes fica ligando, né? Esse é o jeito ruim de fazer as coisas, né? Mas assim, tem muita gente esperta fazendo as coisas direito, entendeu? Então assim, eu começo a coletar dados, eu abro um canal, né? Aí de repente eu já sei que essas pessoas, eu já sei, por exemplo, eu tenho um público para alimentação saudável. Então, lá no meu Instagram, eu vou colocar coisas de alimentação saudável. Lá no não sei o quê. E, eventualmente, lá eu boto um comercialzinho, boto uma publicidade, boto alguma coisa. Mas eu continuo produzindo um conteúdo que tem utilidade. Ou seja, utilidade não, que tem a percepção de utilidade para esse público que está consumindo. Se o cara não vê benefício, se ele não vê utilidade, eventualmente ele pode até passar por você como ele passa por 10 mil coisas durante o dia, vendo em todos os canais por onde ele se movimenta. Tá? Mas efetivamente, se você faz esse gesto para que ele veja utilidade, né, no que você faz, tá? Então você vai ter uma chance de falar com esse cara melhor. Tá? Então, se o público de vocês, vamos dizer assim, claro que vocês têm vários públicos, eu imagino, estou entendendo, eu tenho um público interno dos sindicatos, das pessoas que já estão conectadas à rede, esse é um público, tá? E eu tenho um outro público que eu quero expandir, mas esse público interno, ele também me ajuda a multiplicar o meu público externo, né? Então, assim, antes de mais nada, eu tenho que garantir que essas pessoas, né, que estão mais perto de mim, continuem comigo, tá? Não se diluam, não se percam, não se fragmentem pelos outros canais e fiquem comigo. Tá? Então, antes de mais nada, eu preciso oferecer coisas que eles percebam como úteis. Tá? Por isso que eu falei, por exemplo, por que o cara da redação aceita fazer uma matéria da empresa desconhecida de pesquisa de mercado? Porque esse cara tem um dado, tem uma coisa, ele tem uma história legal.
Então ele vendeu aquilo para ele, né? Assim que ele conseguiu, foi com conteúdo. Conteúdo legal, ele abre porta, né? Se eu tenho dados, se eu estou gerando dados que vão fazer a mídia me procurar, ou que vão fazer outros sindicatos me procurarem, outras redes me procurarem, ou pessoas que têm agenda semelhante me procurarem, aí sim eu começo a jogar a meu favor, né? Então, assim, se uma parte de vocês é jornalista, então vocês precisavam estar gerando conteúdo, mas não conteúdo que vocês acham que é bom. Vocês têm que gerar conteúdo que está de acordo com as agendas de vocês, claro, vocês não vão gerar conteúdo que não tem a ver com a agenda, mas que tenha percepção de utilidade para quem vocês querem falar. Depois que vocês souberem isso, vocês podem monitorar para ver se vocês estão certos. Vocês podem validar essas hipóteses, ou seja, eu acho que determinada coisa funciona bem com esse público aqui. Então faz um conteúdo, faz 2 e tal. Aí acompanha no Analytics, acompanha nas redes sociais, vê as métricas de engajamento. Funcionou bacana, então vamos seguir em frente. Esse aqui parece que não funcionou bem, parece que não é bem isso que as pessoas querem, ou pelo menos isso parece que não tem muito valor para esse segmento. Então eu posso mudar o conteúdo e direcionar ele para um outro segmento, eu posso mudar o recorte ou a abordagem que eu estou fazendo, ou posso enriquecê-lo com alguma forma narrativa mais interessante, com um gráfico, com uma coisa, né? Observem que essa busca por visualidade é uma coisa também importante. Então, se você tem uma foto, um vídeo interessante, ou eu não tenho uma foto, um vídeo interessante, mas se você faz uma infografia interessante, um mapa interessante, um gráfico interessante, esse gráfico você publica lá na sua rede social e os caras vão replicar, né? Replicar isso, né? Você vai conseguir, mesmo que esteja só assinando lá como fonte de dados, né? Se você tem uma coisa visualmente interessante, você consegue um nível de engajamento melhor por conta às vezes nem só da percepção de valor daquele conteúdo, daqueles dados, mas da forma visual, da forma interessante com que você está apresentando as coisas, né? Então, assim, é muito diferente você colocar uma planilha bruta com números e você colocar um gráfico que permite apreensão imediata, entendimento mais fácil, né? Então, você consegue atingir alcance maior, né? Esse é um dos seus grandes objetivos. Então, você precisa, né, não popularizar, não é aquela coisa de popularizar, mas você precisa, né, facilitar aqueles 30 segundos iniciais, né, do YouTube que eu mostrei para vocês em todas as plataformas. Vocês precisam aprender essa atenção e segurar um pouquinho para o cara perceber, opa, então isso aqui me interessa. Como é que você faz isso? Né? Entre outras coisas, né, usando multimedialidade, como eu falei, usando interatividade, né? Entendendo que coisas, que tendências, que trends estão, né, ligados a determinada coisa. Você pode monitorar trends, por exemplo, também do próprio Twitter, né? Se você botar trends, né? Não precisa monitorar ele dentro do Twitter, pode monitorar com plataformas outras que vão, talvez tenha essa plataforma aqui, ó. Eu sempre olho para ela aqui, né? Chama Trends 24, né? Eu consigo, por exemplo, né, setar aqui, ó. Aqui esse aqui vamos dizer assim, é Trends Brasil, tá? Mas eu consigo, por exemplo, ver no Brasil, né, a minha cidade aqui, São Luís, né? Eu clico aqui, tá? Tá bom, não quero, isso aqui é propaganda, tá? Mas eu consigo ver Trends São Luís Brasil, eu consigo ver há alguns minutos atrás, a 1 hora, 2 horas, a 3 horas. Então eu consigo ver não só o que é trend, mas o movimento do que está crescendo e do que está diminuindo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui Celton Mello, que 1 hora atrás ele estava em terceiro, agora ele já está em 9º, né? Ele estava melhorzinho aqui por causa do sei o que do Imperador, começou hoje, né? Enfim, só acho que deu para entender, né? Eu consigo selecionar geograficamente e, em termos de tempo, o que está bombando no Twitter. Isso pode me dar, como o Twitter é bem mais imediato, né? Eu posso, se eu quiser, colocar coisas nas redes sociais de um jeito mais real time, né? Mais online, mais efetivo, eu posso me guiar por aqui, porque eu já sei que as pessoas estão interessadas nessas coisas. Então, se eu quiser, vamos dizer assim, potencializar engajamento das minhas publicações em determinada rede, eu posso usar não só o Twitter, né, mas eu posso entender pelo Twitter que talvez em outras redes, como no Instagram, temas semelhantes também tenham algum tipo de interesse. Então eu posso fazer isso também dessa forma, né? Então, de novo, ferramentas, planejamento estratégico, né, capacitação para lidar com isso, eventualmente divisão de conhecimento na rede para não sobrecarregar ninguém, mas para gerar essa sinergia boa de atualização, né? Acho que isso pode ser útil para vocês. Gente, agora que eu estou olhando aqui o chat, que eu não estava nem vendo, melhorou, não sei o que, tranquilo. Tá. Enfim. Só uma constatação. Tá, pode falar. Nossa, nessa tua fala, você fala essa questão, né, de coletar os dados e tudo mais, de
de ter essas ferramentas, né, para a gente entender e se aproximar do público, isso mostra que o e-mail ele não é obsoleto, né? Ele ainda é uma ferramenta importante a ser utilizada. Sim, o e-mail, ele, por exemplo, você está falando que de uma newsletter que você mande para um mailing, é isso? Exato, uma newsletter. Isso, você pode, claro, você pode fazer isso, mas assim, para você trabalhar com e-mail, você precisa, antes de mais nada, em tese, para não ser intrusivo, você precisa de um opt-in, ou seja, de uma sinalização desse usuário de que ele tem interesse em receber teu conteúdo. Se você começa a mandar coisa, né, feito um maluco, é spam, né? Então o cara nem vai ver, porque provavelmente o Google vai bloquear. Né? Então você tem que ter muito cuidado com essa estratégia. Os caras mandam esses relatóriozinhos, essas iscas aí de conteúdo, de dados e tal, porque normalmente quando o cara pede o e-mail, né, aí tem lá uma cláusulazinha que ninguém lê, que é assim, você aceita, não sei o que, blá, blá, blá. Então ali o cara tá te dando o opt-in para você mandar coisa para ele. Né? Isso resolve o problema legal, não resolve o problema pessoal. O cara pode ter te autorizado sem saber, você começa a mandar coisa para ele fica tão irritado com o teu conteúdo que o conteúdo faz o efeito contrário, ou seja, não interessa. Então eu acho que assim, o e-mail pensa nesse relacionamento em camadas, né? Você tem um relacionamento mais geral, vamos dizer assim, nas grandes plataformas, onde você fala com muitas pessoas, eventualmente sem saber com quem você está falando direito, quem é A, quem é B, quem é C, tá? E você pode evoluir esse relacionamento para níveis mais próximos. Claro que você não vai poder... Oi? Alguém fez alguma pergunta aí? Eu escutei alguma coisa? Não. Enfim, você pode evoluir esse relacionamento, tá? Para um grupo menor que de repente vai te oferecer, vamos dizer assim, uma porta ou um contato mais próximo, tá? Então isso você gerencia, você administra isso e você faz as passagens. Claro que se o cara já disse que quer assinar, quer receber, se você tem uma newsletter sobre aquele tema, né? Você pode, por exemplo, você pode mandar para ele uma coisa eventual, ao relatório sobre alimentação saudável. Você fez uma vez na vida e tal, o cara aceitou. Aí você oferece para ele, olha, eu tenho uma newsletter toda semana, eu falo sobre isso e tal, tem conteúdo e tal. Quer? Quero. Então, aí o cara já aceitou. Você continuou, aí tudo bem, ele já mudou de nível, né, o relacionamento, tá? Você pode manter esse relacionamento mais forte, mais perto ou não, tá? No Instagram, com foto, com não sei o quê, no Facebook, com um determinado conteúdo. O YouTube, né? O YouTube é um excelente canal, né? Para você, inclusive, tratar de temas, né? Mais específicos, né? Por exemplo, esse material que nós estamos fazendo agora. Eventualmente, você pode colocar ele no YouTube, não aberto para qualquer um, mas com um link para as pessoas acessarem. Então, de repente, você vê, eu queria, né? Você tem um outro colega que não pôde estar aqui hoje, eu queria ver e tal. Você publicou lá, bota um link, bota ele como não como particular, que aí só ninguém acha. Né, você bota ele com um link oculto. Quem tem o link acha, quem não tem, ele não está abertão lá. Se você quiser botar abertão, bota, né? Faz uma coisa mais geral. Eu tenho um curso para jornalistas, né, que tem esse tipo de agenda que a gente tem, então, da rede ou para outras redes. Então eu quero publicizar isso. Então usa o YouTube. O YouTube é muito bom para isso também. Né? Então você tem várias redes sociais para fazer isso. Pode ser seu? Hã? A gente pode mostrar o seu para outros alunos? Eu entendi que vocês queriam gravar para isso, né? Por isso que eu estou gravando. É porque a gente tem 50 alunos num curso de comunicação popular que não sabem sequer subir um vídeo para o YouTube. É um dos problemas agora. Isso é bem simples, né? Você tendo uma conta no Gmail, tá? Basicamente você vai, né? Você está aqui no Gmail, né? Então você clicou aqui, por exemplo, aqui eu tenho um canal que é o canal do Labicon. Eu tenho várias contas no YouTube, mas o meu canal do Labicon, ele tem, né, é um trabalho que eu comecei agora na pandemia, né, comecei com 100, eu já tenho 5 mil, estou indo para 6 mil, mas assim, porque eu gero conteúdo, eu entendi que na pandemia as pessoas queriam ferramentas para gerar vídeo, para fazer live, para fazer não sei o quê, então foquei muita coisa e aproveito lá também para colocar meu conteúdo para os alunos, né, esse conteúdo, por exemplo, dos alunos, ele não é aberto, né, para nem todos, né, se você ver aqui, aqui você vai ver, esse aqui, por exemplo, esse aqui, quem quiser, por exemplo, né? Esse aqui é uma entrevista que eu dei, eu gravei também, que a moça pediu para eu gravar, né? Esse aqui eu vou colocar aqui no chat para vocês. Cadê? Vou botar aqui no chat. Esse aqui é um link para uma outra fala mais avançada, vamos dizer assim, onde eu falo de inteligência artificial, de, né,
jornal. Aí é mais uma coisa para o meio acadêmico também, mas tem alguma, né, eu falo muito de mercado também, muito de coisa. Então esse é um link aberto. Mas assim, por exemplo, se você vê aqui, né, aqui, esse aqui sim, né? Esse aqui está aberto. Então você vai ver que eu tenho vídeo, aqui está público, ó, esse aqui está não listado, tá? Então esse aqui é um vídeo que está não listado, né? É um tutorial que eu fiz para o pessoal lá do programa mesmo, que eles queriam, né? O professor Ferreira pediu uma coisa, eu fiz. Então tem uns meus que são não listados e tem outros que são públicos, né? E aí eu posso, essa gravação, se ela fica boa, né, se ela ficar direitinho, eu coloco lá no meu canal, tá? E aí, se vocês quiserem, eu deixo como não listado, e aí vocês controlam o link para quem passar, ou se quiserem, eu boto público, que eu não estou falando, né, nada que para mim me envergonhar, né? E vocês mandam o link e as pessoas, quem quiser ver, não tem problema, né? Maravilha. Procurando o Labicon. No YouTube tem que ser Labicon UFMA tudo junto, tá? Porque tem um Labicon UFMA separado e é o meu canal pessoal, isso aí não tem ninguém. Bota assim, Labicon UFMA tudo junto, YouTube. No próprio Google, né? Labicon UFMA YouTube. Aí vai ver esse... Aí sim, esse canal aqui, né? Que tem um selinho do Labicon, né? Pretinho aqui, ó. Né? Esse selinho aqui, né? Labicon UFMA, esse aqui tem 5.800 inscritos, né? Que tem esse tipo de conteúdo. E eu tenho tem muita coisa técnica, né? Mas tem algumas coisas, né? Você pode procurar nas playlists, né? Quem for professor, quiser, eu tenho algumas playlists, né? Para educacional, né? Ou para quem quer fazer videoconferência, ou, por exemplo, ou para quem quer só trabalhar com OBS, foi como eu comecei com essa ferramenta do OBS Studio. Então tem muitos vídeos sobre o OBS Studio, tem algumas coisas agora de programação Python, né? E os vídeos dos alunos, né, que eu faço, eles estão aqui, mas a maioria deles é não listado, né? Então se eu posso botar um filtro aqui, né? Enfim, eu tenho alguns, né, que eu passo para os alunos, né? Então esses são não listados, mas alguma coisa também posso passar o link para vocês, se tiver interesse, né? Essa coisa, por exemplo, que eu falei da planilha e tal, né? Posso colocar, tá? Bem legal. Maravilhoso. Tô namorando aqui com o Labicon. A gente tem, por exemplo, para quem a gente tem um site, né? O nosso site aí já é outro tipo de coisa. Para quem está atrás de dados, por exemplo, para pesquisa, né? O site é labicondata.com.br, né? Então aqui, deixa eu só carregar aquele que estava mostrando aqui o Analytics, né? Que é um site, né? Site simples e tal. Deixa eu só fechar que eu estou com muita aba aberta aqui. Será que meu site está... Será que o Labicon está fora do ar? Não, é labicondata.com.br, né? Apareceu. Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Então, assim, é meio desorganizado, mas, assim, a gente tem aqui... Aí tem artigos meus, é mais voltado para o público acadêmico, né? Trabalhos em evento, tem livro e tal, né? Tudo para baixar de graça. E a gente tem aqui, no Experimente, por exemplo, tem essa aba aqui, Datasets, né? Pessoal que pesquisa com Twitter, né? Ou seja, que eu tenho alguns... O que é um dataset? É um conjunto de dados do Twitter. Então, eu tenho, por exemplo, os tweets do Bolsonaro de 1º de março a 12 de junho. Todos os tweets da conta, né? 3 mil e poucos tweets da conta dele. Tenho 10 mil tweets da CPI da Covid, né? Então, são coisas que eu coleto com ferramentas minhas, né? E aí, como às vezes a pessoa, para ela usar a ferramenta é meio complicado, então algumas coisas que eu consigo, que eu acho que tem mais utilidade, tem muita gente pesquisando o Twitter hoje, né? Aí eu coloco para a pessoa baixar o conjunto de arquivos, né? Para ela poder fazer uma pesquisa ou fazer. Tenho também uma oficina, né? Essa é uma oficina mais, vamos dizer assim, né? Mais focada, né? Em análise. Isso é mais para pessoal de pesquisador, né? Que está fazendo. Eu fiz a primeira agora, deu 20 pessoas, né? Eu tinha 15 vagas, acabei ficando com 20. Mas aí sim, já para trabalhar com ferramentas muito específicas, né? Para pegar massas de texto do Twitter muito grandes, né? Enfim, para fazer essa análise. Tem um canal que eu tenho trabalhado, né, já há um bom tempo, você pode me achar também, a plataforma Medium, né? Que é uma plataforma, no Brasil o pessoal usa pouco, mas mundialmente ela é muito utilizada, né? Se você botar Medium, Márcio Carneiro dos Santos, você vai achar minha página lá no Medium. Seria o blog, né, antigo, né? Então, né, mcsufma.medium.com. Lá eu tenho não artigos científicos, né? São artigos. O Ed sabe que publicar em revista acadêmica demora pra caramba, os caras, né, ficam te analisando lá. Então, às vezes, quando eu tenho, né, pressa em escrever, eu quero escrever de um jeito mais simples, e tal.
né? Então eu escrevo aqui no Medium, né? Eu tenho alguns textos assim, né, mais também para jornalistas, né? Então assim, falo dessa coisa da datificação, que é relacionada a esse link que eu botei para vocês no chat. Faço aqui um texto de análise de redes sociais usando exemplos do Twitter, né? Faço uma análise, por exemplo, de 2 candidatos no Twitter, candidato de segundo turno aqui da Prefeitura de São Luís, né? Aí tem algumas coisas, cada um é mais ou menos um roteiro, né? Eu tenho textos mais teóricos, mas tem esse aqui, o meu texto mais bombado é Não Pague Mico Online, né? Que eu escrevi no início da pandemia, guia básico de sobrevivência em reuniões da internet, que no início todo mundo estava se enrolando. Então eu fiz esse aqui. É o que tem, para vocês verem aqui também, ó, que até numa plataforma como o Medium, eu tenho o que? Analytics, tá? Eu tenho estatísticas, eu tenho números, né? Então aqui, ó, eu sei que esse último texto que eu fiz, né? Ele teve 36 visualizações, né, e 8 leituras completas, ou seja, eu tenho 22% de leitura. Uma coisa é o cara saber e me achar aqui, eu publico, eu divulgo no WhatsApp, divulgo no Facebook, ele chega até aqui, mas 22% lê. Esse outro aqui só 17% leram. Esse aqui, entendeu? Então, assim, eu consigo também ver as temáticas, né, que tiveram maior, né? Esse aqui de mestrados profissionais, que é para muito aluno que quer se candidatar, né? Eles, né, bombou por causa disso. Mas esse aqui, onde a tragédia pode ser maior, ele teve um inicial de leitura porque ele falava de pandemia no início, né? De métricas e coisas. Então, assim, a minha média, né, para vocês verem, poxa, mas é muito ruim isso aí, né, só 22% lê, para mim esses números são excelentes, entendeu? Por quê? Não o número bruto sempre engana, mas assim, de 36 que chegaram, praticamente 1 em cada 4 leu o meu texto, né? Então isso para mim é bom, né? E estou mostrando isso aqui também, né? Justamente para vocês verem que hoje todas as plataformas digitais elas vão te dar algum tipo de analytics, algum tipo de métrica, né? Por quê? Porque os dados no ambiente digital, né? É aquele chavão que você vai ter escutado 10 milhões de vezes, mas os dados, né? O dado, informações, dados são o ouro, né, do século XXI. Então, o ouro, né, parece uma coisa, né, meio mandrake, meio de livro de autoajuda, mas quando eu falo disso, eu falo exatamente disso aqui. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, um analytics, né, um analytics do site, um trends do Twitter, um analytics do YouTube, um analytics do Medium. Se eu tiver no Facebook, eu também tenho analytics. Se eu tiver no Instagram, eu também tenho analytics. Então toda a plataforma vai dar para o gestor da conta, para o cara que gerencia, no caso para o produtor de conteúdo, um feedback bacana em termos de informação. E esse feedback você não pode abrir mão dele. Ele é o diferencial estratégico que fez com que outras empresas de tecnologia grandes conseguissem, né, esse domínio que tem hoje nesse ambiente, justamente por conta dos dados. Onde é que está a fronteira disso, né? Se vocês já para encerrar, a fronteira disso está na inteligência artificial, está no uso de algoritmos, está na automatização da análise desses dados e mais, não apenas na descrição desses dados, mas na predição de coisas, né, do que vai ser trend, o que tem potencial de ser furo ou de ter muito engajamento ou de, enfim, né, eu consigo com inteligência artificial, com análise preditiva, com alguns algoritmos, né, aí, enfim, algumas coisas aqui vocês vão ver nesse texto aqui, nesse texto recente, quem quiser dar uma olhada nisso, né, as 3 eras na relação, as 3 eras na relação entre dados e estudo dos meios. Esse aí é apesar de, né, ser um texto um pouquinho mais assim, né, não, eu tentei fazer ele o mais simples possível, né, então dá para ler, né, não é um texto arrastado, mas onde eu falo de algumas coisas que talvez vocês não vão achar em outros lugares, né? Mas essa relação que eu chamo de datificação é justamente isso, a centralidade dos dados no ambiente digital e para os meios de comunicação e também, né, consequentemente, para profissionais e acadêmicos, né, que tem essa relação, seja, né, de sobreviver, de produzir profissionalmente ou de ensinar, de pesquisar, que é o nosso caso também, né? Enfim. Tem esses canais aí, né? Eu tô no Facebook, tem a página do Labicon, tem a minha página, Márcio Carneiro dos Santos, lá no Face. Eu não tenho Twitter, quer dizer, até tenho, mas não. Né? Como eu uso o Twitter para chupar dados, de vez em quando os caras me cortam lá, me cancela a conta, tem que criar uma nova. Mas eu tenho no Facebook um canal regular, tenho no Medium, né? Você pode me seguir no Medium também, né? E aí quando você me segue, você, né, quando eu botar coisa nova, você vê. Lá no YouTube também você pode me seguir, né, até me ajuda, né, no canal. Você clica lá por exemplo, pega aqui no meu, deixa eu ver aqui,
Esse vídeo aqui, um que seja público, né? Aqui, esse vídeo, né? Esse vídeo aqui é o vídeo que tá lá no. Preciso ser mais. Ó, esse vídeo aqui é o vídeo que tá lá no. Oh, desculpe. Esse vídeo aqui é o vídeo que tá lá no. Que é a base desse último artigo do Medium, né? Mas se você quiser, então, por exemplo, você estando aqui. Curtir agora. Você pode curtir, mas assim, se você quiser, vai aparecer. Para mim não aparece porque eu tô, né? É a conta, mas você pode botar, clica no sininho, né? Ativa as notificações, né? Que aí você me seguindo e ativando as notificações, quando tiver vídeo novo meu, você vai ficar sabendo. Né, ele vai te avisar. Tá. Nem tudo que eu publico no YouTube é dessa temática, tá? Para jornalistas e tal. Mas é um dos temas que eu publico, né? E tem esse material aqui. Depois o Ed vai me lembrando aí. Eu vou. Né? O próximo, então, que eu vou publicar, se tudo der certo, vai ser esse. Vai ser esse vídeo. Esse que a gente tá gravando agora, né? Para ver se dá certo. E eu vou colocar e mando pro Ed o link, né? Para que vocês, enfim, compartilhem com quem quiser, né? E aí pede para todo mundo clicar, né? Assinar o canal. já fortalece aí o canal, né? Assim que a gente faz também, né? É na rede, é no pequenininho, né? Quer dizer, eu tô falando para vocês, agora, de repente, eu já vou ganhar alguns seguidores no canal, alguns seguidores no Medium, né? Assim que a gente faz, trabalho de formiguinha, né? Mas por que mas peraí, ó, por que vocês vão me seguir? Porque eu sou amigo do Ed? Porque eu sou, né, tô pedindo para vocês? Não, porque de alguma forma no conteúdo vocês percebem algum valor. Essa é a mágica, né? Então se você consegue entender, né? Para mim ficou fácil porque vocês me pediram para falar, para vir aqui. Então eu já sei que vocês têm interesse. Então para mim é mais fácil. Mas como é que eu faço isso para quem eu não conheço? Eu tenho que abrir portas, tenho que deixar possibilidades para as pessoas interagirem comigo, ter tempo para responder, falar, conversar, dialogar e tal com essas pessoas, tá sempre monitorando, entender o que elas querem. E a partir daí, não vou mudar de temática, não vou mudar de agenda, não vou virar, né, Magazine Luiza. Vou adequar as estratégias, né, que eu preciso de comunicação para alcance, para aumentar meu alcance, para aumentar minha efetividade, para aumentar minhas métricas, o tempo que as pessoas ficam comigo e principalmente a percepção de valor que elas têm do meu conteúdo, isso é fundamental. Se você achar isso, você achou o caminho que foi destruído ao longo do tempo, que ligava as pessoas aos grandes veículos de comunicação, né? Era uma espécie de, né, aquela vinculação, né, de 20, 30 anos atrás, era quase uma adoração, você não tinha outra opção, era aquilo. Hoje em dia o cara tem milhares de opções, então ele só vai olhar para você se ele perceber conteúdo e se ele perceber valor no seu conteúdo. Se você conseguir fazer essa conexão, você cresce, só isso. Né? Mas não é tão simples, né? Porque depende justamente de quê? De dados, de informação, de estar monitorando, de estar entendendo, de estar procurando entender, de criar oportunidades para entender, de criar oportunidades para que esse cara interaja com você, para que você entenda o que ele quer, o que ele precisa. Né? Você vai errar e acertar. Algumas coisas vão funcionar mais, outras coisas vão funcionar menos. Mas é aquela coisa, depois que você tem um histórico de dados do que funciona ou não, você tem um guia para continuar trabalhando, né? E não ficar tirando as cegas como talvez, né, muita gente esteja hoje em dia. A nossa chefa aí, Kátia, e a superior Cláudia já dão por encerrado. Eu queria pedir uma sugestão. Posso? Nossa chefa Kátia autoriza que eu falar? Só se tu for rapidinho. Ei, eu queria. Gente, eu vou parar a gravação aqui, tá? Porque eu acho que a gente já está encerrando, né? Só para não ficar, porque eu não quero depois ter que editar esse vídeo, eu vou parar aqui, né? Se você está me assistindo no canal, né? Obrigado pela sua atenção, né? Fica ligado no canal do Labicon, tem muita coisa útil para jornalistas